Boa noite a todas e todos. Hoje a gente dá início à nossa quarta aula do curso Teoria e História do Anarquismo. A gente tem utilizado essa imagem aqui como uma imagem do curso e a gente acabou, elas apareceram aí em alguns slides, mas a gente acabou não falando, né, detalhadamente sobre o que são. Essa foto, ela diz respeito àquele contexto da Revolução da Macedônia, que o professor Rafael conversou com vocês, né, é o exército do Gerdsikov, esse aqui. Essa foto, ela reflete a tomada da Baixa Califórnia no contexto da Revolução Mexicana, né, essa tomada da Baixa Califórnia aconteceu em 1911. Essa foto é dos maquinovistas na Ucrânia. Esse é um periódico búlgaro, um guerrilheiro da comuna de Chimin, na Manchúria, a Revolução Espanhola, e esse é a CNT, mas a CNT uruguaia, o sindicato, o professor Rafael conversou, explicou um pouco para vocês, aquele sindicato uruguaio recente, fundado e que teve uma participação da Federação Anarquista Uruguaia importante. Então, bom, vou entrar diretamente nesse tema do surgimento do anarquismo, vou retomar alguns elementos de contexto, né, que foram discutidos ontem pelo professor Rafael, e explico para vocês como e onde surge o anarquismo. Eu vou discutir o processo de surgimento a partir de 4 grandes eixos. Tá? Em primeiro lugar, um processo de globalização do capitalismo, né? Nós vamos ver como é que isso está diretamente ligado ao que o professor Rafael discutiu ontem, acerca do processo da segunda revolução industrial. Depois, o fortalecimento do Estado moderno. Em terceiro lugar, a questão da imigração e o desenvolvimento tecnológico, né? E depois do racionalismo e dos valores modernos. A tese que eu vou tentar demonstrar aqui para vocês é que o anarquismo não podia ter surgido em outro momento, em outro contexto, senão neste que eu vou expor aqui para vocês e a partir desse processo que eu vou expor aqui para vocês. Quando eu falo de globalização do capitalismo, estou me referindo, né, ao contexto de segunda revolução industrial, de precarização nas condições de trabalho, uma separação definitiva entre capital e trabalho, o desenvolvimento do capitalismo industrial, as inovações tecnológicas, fundamentalmente vinculadas aos setores produtivos, né, na siderurgia, na química, nas fontes de energia, né, quando a gente tem os derivados de petróleo, eletricidade utilizados para fins de energia motriz, nos transportes e nas comunicações. Por outro lado, aceleração nas transações comerciais, urbanização e crescimento das cidades, alta concentração de capitais e formação de grandes monopólios e disputas de áreas coloniais visando matérias-primas, criação de novos mercados e mão de obra. O professor Rafael falou bastante disso ontem. Em segundo lugar, o fortalecimento do Estado moderno. Então, nós vimos que o século XIX ele tem como um dos seus traços fundamentais, né, o fim dessa consolidação, da conformação do modelo de Estado moderno. Estruturas centralizadas, burocráticas e hierárquicas, né, administração de territórios amplos e com fronteiras bem estabelecidas, aprimoramento da máquina burocrático-administrativa para viabilizar o capitalismo, um processo em que esse Estado se torna cada vez mais laico e investe progressivamente mais na repressão, né? Esses Estados que impõem, principalmente pela violência da repressão, né, uma obediência generalizada por parte dos governados. Depois, uma atuação fundamentada na manutenção e na promoção dos interesses das classes dominantes, um imperialismo marcante, né, que foi o que a gente discutiu em toda a segunda metade da aula de ontem, né, estados com amplos territórios, grandes arrecadações de impostos e fortes exércitos, e políticas externas que têm por objetivo satisfazer os interesses das classes dominantes e dos grandes monopólios nacionais, né, a dominação de outras nações. Isso que a gente discutiu como o fenômeno do imperialismo. Em terceiro lugar, a questão da imigração e das tecnologias. Um imenso crescimento da imigração de trabalhadores, incluindo uma imigração transoceânica, né, de um continente para o outro. Motivações dessas imigrações, né, trabalhadores que buscam melhores condições de vida, de trabalho, que fogem de perseguições e discriminações políticas e religiosas.
né? Vamos lembrar que o capitalismo ele também proporciona condições para essas grandes imigrações em massa, especialmente no século XIX. Depois, um desenvolvimento bastante considerável das tecnologias em geral, em especial dos transportes e das comunicações. O motor a vapor, né, ele constitui a base desse incremento significativo no transporte por trens e barcos. O motor de combustão interna, ele vai potencializar o transporte rodoviário, e há, nesse contexto, uma série de regras que vão unificar a circulação internacional por meio dos correios, né? Enfim, a prensa rotativa, né, o professor falou ontem também, vai permitir a impressão de periódicos em alta escala. Finalmente, a promoção do racionalismo e dos valores modernos, e aqui, né, a gente volta ao que o professor começou a aula de ontem falando sobre a relevância da Revolução Francesa, o abandono progressivo das explicações sociais de base teológica, né, que explicam a realidade a partir de Deus, né, ou da metafísica, e aí uma influência tanto do Renascimento quanto do Iluminismo. Depois, o enfraquecimento da influência religiosa, valores difundidos, né, como a liberdade individual e a igualdade perante as leis, a ideia de que as tecnologias poderiam auxiliar a emancipação humana e o aumento na taxa de alfabetização, que vai permitir um consumo cultural mais ampliado. Essa sociedade moderna, né, ela vai se estabelecer, por um lado, né, uma modernização, um processo de industrialização acelerada, né, especialmente em alguns países da Europa Ocidental, nos Estados Unidos e no Japão, né, constituindo uma classe trabalhadora, um operariado, assalariado e principalmente de base urbana, mas também é uma sociedade que, como disse o professor Rafael ontem, também continua com um forte desenvolvimento, né, de economias de base agrária, em particular na América Latina, na China, na África, em outras partes, né, da Ásia e da Europa, com um campesinato e trabalhadores do campo, né? Então é aquele contexto que foi visto ontem, que envolve um processo de industrialização, mas que está longe de significar que o fim do campesinato, o fim do trabalho no campo e uma passagem completa ao mundo operário. Ao mesmo tempo, nós podemos notar, né, uma quantidade bastante significativa, né, um grande número de conflitos sociais, presentes tanto nas cidades quanto nos campos, né, que vão acontecer durante todo o século XIX, lutas de independência, como nós vimos ontem, lutas anti-imperialistas, revoltas camponesas e de escravos, conflitos de operários e artesãos nas cidades, né, e muitas dessas lutas vão ter participação dos oprimidos com maior ou menor protagonismo. Como vocês sabem, né, e foi discutido isso com algum detalhe, né, durante muito tempo os oprimidos participaram dos processos revolucionários, no entanto, servindo a interesses outros, distintos dos seus, e nós vimos ontem, né, alguns episódios quando esses trabalhadores, né, trabalhadores do campo, da cidade, camponeses, os pobres em geral, né, eles passam a protagonizar alguns episódios em seu próprio favor, né? E existe, né, uma crescente noção de que a ação humana poderia modificar o futuro, né? Nos conflitos de classe, começa a aparecer uma ideia, como foi também discutido ontem, de que os oprimidos podem transformar a sociedade. O que eu quero mostrar para vocês, tá? Não vou retomar mais do que isso sobre a aula de ontem, é que o pensamento e a prática socialista surge num contexto em que, por um lado, o capitalismo, né, ou seja, tudo que foi o processo de trabalho, né, do século XIX, esse processo da industrialização, esse processo de progressivo desenvolvimento capitalista, né, vai implicar, né, uma noção, isso é óbvio, não é uma implicação mecânica, não é uma geração automática, né, nós vamos ver que a estrutura contribui com isso, mas a ação das classes trabalhadoras ela vai ser muito importante, mas o anticapitalismo, o socialismo, surge como uma alternativa para se contrapor a esse capitalismo que estava se desenvolvendo. Por um outro lado,
né, um Estado com repressões brutais, né, nós vimos ontem, né, falamos aqui já durante vários dias, por exemplo, que foi a repressão da Comuna de Paris, mas não só isso, né, ou seja, esse investimento em repressão e também numa intervenção expansionista por meio do imperialismo, vão contribuir, né, com a ideia de que um possível antiestatismo, uma oposição ao Estado, seria, né, uma solução para esse tipo de prática questionada por um determinado setor, né, da classe trabalhadora. O racionalismo e os valores modernos vão contribuir com a possibilidade de análises críticas da realidade, o estabelecimento de objetivos revolucionários, socialistas, maior alfabetização dos trabalhadores, né? Os fluxos migratórios, as comunicações e os transportes vão permitir a conexão de militantes, tanto uma conexão presencial, porque nós vamos ver, por meio das imigrações, há muitas visitas de militantes, né, em outras regiões que vão ser fundamentais para o estabelecimento de redes, né, e para a promoção desses contatos, e também pelos correios, ou seja, troca de cartas, troca de periódicos, envio de livros, isso tudo vai ser permitido nesse contexto, né? E a experiência de luta vai mostrar aos poucos, né, a ineficácia das alianças com as classes dominantes. Nós falamos ontem do processo revolucionário da Primavera dos Povos. Se a gente for entender a diferença da Revolução de Fevereiro de 48 para a Revolução de Junho, é exatamente esse questionamento. Em fevereiro, uma revolução que não havia chegado, né, não havia levado a cabo todos os seus objetivos, e uma tentativa em junho dos trabalhadores levarem essa revolução às últimas consequências, e os trabalhadores vão ser seriamente reprimidos por isso. Esse tipo de experiência, né, vai contribuir com uma radicalização, com a ideia de que a classe trabalhadora precisava de um projeto próprio, né? Há frustração também com experiências mutualistas, blanquistas. O que significa isso? Eu vou discutir com vocês daqui a pouco, mas o mutualismo se caracterizou pelas associações de socorros mútuos, né? Vamos lembrar que nesse contexto do século XIX, o Estado não dava, por exemplo, auxílio-doença quando um operário ficava doente. Então, muitas vezes, os operários se uniam para ajudar, por exemplo, operários que estavam com problemas de saúde, que tinham acidentes de trabalho e não poderiam mais trabalhar, né, auxiliavam a família dos operários em caso de morte. Essas associações mutualistas, né, muitas vezes, elas esperaram poder transformar a sociedade, né, a partir da criação de um ferramental que aos poucos também vai sendo questionado, né? Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês isso, como é que funciona, né? Ou um pouco desse socialismo de transição, a ideia de que o Estado deveria ser tomado por meio de uma minoria, por meio de um golpe violento, todo esse tipo de experiência vai sendo questionado progressivamente. Nesse contexto, eu queria falar de um assunto que eu comecei, né, brevemente na minha primeira exposição, que é essa dialética, né, essa relação de interdependência entre os teóricos e os movimentos populares. Isso é uma questão metodológica para nós, né, que temos estado envolvidos com a pesquisa do anarquismo, de que a gente não pode pensar o anarquismo nem como um fenômeno que surge na cabeça de alguns teóricos brilhantes, né? Então, não é um fenômeno que surge das ideias de alguns gênios isolados, e também não é algo que surge completamente de maneira espontânea e sem influência nenhuma da classe trabalhadora. Para nós, né, o anarquismo ele é um fenômeno que relaciona de maneira dialética teóricos e movimentos, quando os movimentos vão ter influência sobre os teóricos e os teóricos vão ter influência sobre os movimentos. Eu trouxe aqui o caso do Proudhon, que vou discutir um pouco com vocês. Para nós, o Proudhon ele é um pensador que tem uma influência bastante significativa no surgimento do anarquismo. No entanto, a gente considera que ele é um pensador pré-anarquista. O Proudhon morre em 1865. Para nós, né, esse é um contexto onde o anarquismo está sendo gestado, né, e ele vai se constituir um pouco adiante. Mas, de qualquer forma, eu trouxe aqui um exemplo para vocês entenderem esse processo, e acho que isso serve para estudar o anarquismo, mas não só,
né? Eu acho que quando a gente pensa, por exemplo, o que é o marxismo, né? Eu, por exemplo, considero bastante equivocada essa chave do Kautsky, por exemplo, de que o socialismo ele surge na cabeça de alguns intelectuais, ele vai ser comunicado à classe trabalhadora. Eu acho que para a gente entender qualquer doutrina política, qualquer ideologia, nós precisamos observar os grandes teóricos, quais eram os movimentos com os quais eles se relacionavam, como esses movimentos influenciam o pensamento desses teóricos. O caso do Proudhon, mesmo sendo um caso, né, de, vamos dizer assim, que ele antecipa em alguma medida, né, e ele se constitui previamente ao que se vai chamar anarquismo alguns anos adiante, ele é um pensamento que se alimenta dessa revolta dos trabalhadores da seda de Lyon. Esses trabalhadores eles vão protagonizar duas insurreições, uma em 1831, outra em 1834, e esse movimento vai influenciar profundamente a produção intelectual do Proudhon, né? As experiências de 48 também vão influenciar profundamente o Proudhon. Como vocês sabem, né, o Proudhon ele foi eleito deputado em 1848, né, e ele teve uma tentativa de promover mudanças mais radicalizadas na sociedade francesa dentro do parlamento francês. E essa frustração do Proudhon, né, está entre os elementos, né, esse elemento de autocrítica dos trabalhadores, né, esse elemento quando os trabalhadores vão testando, né, os meios de ação e vão vendo o que funciona, o que não funciona. Essa tentativa de eleição, a possibilidade que ele colocou em 48 de questionar a propriedade privada dentro do parlamento, né, e um parlamento todo, ele conseguiu ter um voto fora o dele de apoio à sua proposta, é um dos elementos que vai mostrando, né, para esse campo libertário, vamos dizer assim, lato sensu, que vai se constituindo nesse momento, né, que essa estratégia de busca, né, de vitória e de busca de promoção de um programa transformador por meio do parlamento era uma estratégia limitada, né. Sobre o Proudhon, a gente falou pouco dele aqui esses dias, eu trouxe esse slide para explicar um pouco qual é a leitura que nós temos feito do Proudhon. Nós temos considerado, né, esse pensador, e vamos lembrar que, gente, diferente de Bakunin, de Kropotkin, de Marx, de Engels e de todos os outros, né, da maioria de todos os outros, o Proudhon ele tem uma origem camponesa, ele é um camponês pobre, tá? Que, para vocês terem uma ideia, por exemplo, muitas vezes não pôde frequentar a escola porque não tinha sapato, né? Nunca estudou em grandes escolas, é diferente de um Bakunin, de um Marx, que frequentaram os círculos, por exemplo, filosóficos alemães, que era o que havia de mais avançado na filosofia europeia. O Proudhon é um pensador, né, que tem uma origem bastante simples, né, de uma família camponesa, com uma limitação muito significativa, e ele vai se formar como um autodidata, vai ter contato com essas experiências. Ele nasce em 1809 e morre em 1865. Né? Sua obra é extremamente complexa e muitíssimo mal estudada. Tá? Para vocês terem uma ideia, o tamanho da produção do Proudhon, né, tem alguns estudiosos que vão dizer que os livros dele, se empilhados, eles medem 9 metros de altura, para vocês terem uma noção da quantidade da produção do Proudhon. Né? E muitas vezes a gente vê generalizações bastante simplórias, assim, beirando quase uma leitura de orelha, vamos dizer assim, sobre a sua obra, de pessoas que leram uma ou duas obras. Então, o que eu estou querendo pontuar aqui, em primeiro lugar, é um pensador autodidata e que, portanto, tem uma série de vantagens e desvantagens dessa produção. Ou seja, a sistematização do seu pensamento muitas vezes é uma sistematização complicada. No entanto, ele não vem com os problemas, por exemplo, que todo mundo científico, vamos dizer assim, do século XIX estava importando, vamos dizer assim, dessa discussão científica que estava acontecendo. Né? Para nós, então, ele é uma espécie de pai do anarquismo, né, no sentido de um teórico muito relevante e influente em sua formação. Seus anos de produção, ele escreve, né, principalmente entre os anos 1840 e 1860, são anteriores à conformação histórica da tradição anarquista.
Tá? Então a gente se recusa a ver nessa posição de alguns autores, que é bastante tosca, vamos dizer assim, de dizer o primeiro que se reivindicou anarquista em 1840 foi o Proudhon. Logo o anarquismo começou em 1840. Isso, do ponto de vista do método historiográfico que a gente usa, é muito grosseiro. Né? Uma tradição ideológica, uma tradição política não começa porque uma pessoa num livro fala que é anarquista, sendo que ele estava fazendo um livro ali de crítica da exploração da propriedade, e o anarquismo vai se constituir como algo muito maior do que isso. Tá? Então, a gente situa o Proudhon como parte disso que nós estamos chamando de socialismo de transição. Né? Esse socialismo de transição nós caracterizamos como esse socialismo do contexto dos anos 40, na França. Então, o Blanqui, o Blanc, o próprio Proudhon, né, em outras localidades, Flora Tristan, outros pensadores importantes, que para nós vão marcar essa transição do mundo mutualista, que eu já vou explicar para vocês, para o mundo do sindicalismo de intenção revolucionária, ou seja, uma passagem que eu já vou explicar das sociedades de socorros mútuos para sociedades de resistência, né, ou sindicatos, e que vai, do nosso ponto de vista, é nessa passagem do mutualismo, né, para as sociedades de resistência, para o sindicalismo moderno, que permite o surgimento do anarquismo. A obra do Proudhon, ela é complexa, como eu disse, e possui diferentes fases. Né? O Proudhon, e eu estou me baseando para isso em alguma leitura que tenho dele, mas também em autores que eu considero que se debruçaram uma vida toda sobre a sua obra, por exemplo, Jean Bancal, por exemplo, René Berthier, por exemplo, Georges Gurvitch, Pierre Ronsard, Francisco Trindade, são pesquisadores que, alguns estão vivos, outros não mais, mas que estudaram durante 10, 20, 30, 40 anos o pensamento do Proudhon e vão dizer que sua obra é uma obra complexa, ela está ligada em grande medida à conjuntura de sua época, então é difícil ler o Proudhon, né, se você não conhecer o contexto em que ele estava inserido, e ele possui diversas fases. Ele possui fases, por exemplo, que ele vai defender de maneira mais evidente a violência, e outras fases em que ele vai dizer que a violência não era assim tão eficaz. Há fases em que ele possui um antiestatismo mais radical, há outras fases em que ele vai relativizar esse antiestatismo. E não é à toa, né, a gente considera ele um socialista de transição, e não é à toa que os seus discípulos, em função dessas ideias ambíguas, um setor vai migrar para isso que vai ser o anarquismo um pouco mais à frente, e um outro setor minoritário vai virar à direita. Esse fenômeno é bastante evidente ali no contexto da Comuna de Paris, quando você tem figuras, por exemplo, como Eugène Varlin, né, que é um grande personagem, falei isso para vocês no primeiro dia, para mim, a principal figura da Comuna de Paris. Ele era um proudhoniano que vai se desenvolver no caminho do anarquismo. Né? Há outros, né, proudhonianos, por exemplo, Toulon, que vai, no contexto da Comuna de Paris, né, não vai apoiar o movimento da Comuna e vai se aliar, né, ao governo de Versalhes, ou seja, vai cair à direita, a gente poderia dizer. Né? Então, esse conflito entre as posições mais anarquistas, revolucionárias, e, por outro lado, posições mais moderadas e conservadoras, tudo isso, né, se permite extrair da obra de Proudhon, que, de fato, como eu disse, complexa e, em muitos sentidos, contraditória. Tá? Há leituras, do ponto de vista lógico e teórico, que permitem aproximar Proudhon do anarquismo. Só que essas leituras não são históricas. Estou dizendo o seguinte para vocês. Há uma série de pessoas com proximidade ao anarquismo. Citaria, por exemplo, um americano que eu gosto muito, chama Ian McKay, acabou de organizar um tomo com as principais, uma seleção das principais obras do Proudhon, em inglês, chama Property Theft, né, que é um título da propriedade a um roubo, mas é uma compilação das suas grandes obras. Esse autor vai fazer o seguinte, ele vai procurar nessa obra do Proudhon e vai identificar similaridades com a crítica do capitalismo, com a crítica do Estado, né, com a crítica da dominação em geral, a proposta de autogestão, e vai, por meio desse raciocínio teórico-lógico, aproximar o Proudhon do anarquismo.
No entanto, né, se a gente for fazer uma observação mais historicizada, nós vamos ver que há, sim, momentos de muita similaridade e há outros momentos com bastante diferença. Eu pontuo, né, que há alguns elementos que permitem aproximá-lo do anarquismo e outros elementos que permitem aproximá-lo disso que eu estou chamando aqui de mutualismo clássico, dessa prioridade, por exemplo, num cooperativismo, né, de produção, de consumo, de crédito e a transformação da sociedade, né, por meio de uma criação e de uma generalização das cooperativas que substituiriam progressivamente o capitalismo, né, essa apropriação progressiva econômica. Algumas posições ambíguas em relação à violência, ele estava vivenciando esse contexto extremamente violento dos anos 40, do que foram as revoluções de 48, né? Em alguns momentos ele questiona, né, a possibilidade da utilização da violência, né? Em alguns momentos ele questiona o modelo do processo revolucionário daquilo que vai ser o anarquismo, né? Como eu disse para vocês, questiona o Estado, e algumas posições bastante distintas do que vai ser o anarquismo. O Proudhon tem uma posição, por exemplo, bastante conservadora sobre as mulheres, né? Ele tem uma posição de que a mulher não deveria trabalhar, deveria cumprir uma função ali no seio da família, uma posição, a gente poderia chamar bastante conservadora mesmo a respeito da mulher, e que não tem relação nenhuma com o que vai ser a posição anarquista sobre a mulher. Então, eu acho que esse resumo dá um pouco uma chave para vocês de que entender o Proudhon é isso, não é nem jogá-lo ao fogo e nem também considerá-lo o primeiro anarquista, porque ele proclamou num livro de 1840, sou anarquista. O anarquismo, por meio dessa interdependência entre os movimentos e os pensadores, ele vai surgir mais tarde. Na época de Proudhon, né, nós não conseguimos encontrar um grupo de pessoas que a gente pudesse dizer, olha, esse grupo é anarquista. Tem um impacto na sociedade, é o Proudhon com mais o fulano, ciclano, beltrano, né, com movimentos. A gente não consegue, né, do nosso ponto de vista, situar até o fim da vida do Proudhon, que é 1865, esse conjunto, essa dialética dos teóricos com os movimentos. Mas, sem dúvida, ele foi o pensador que mais influenciou, né, a geração posterior que nós vamos ver na Primeira Internacional, e esse processo de radicalização do mutualismo. Uma das primeiras formas de organização dos trabalhadores foram as sociedades de socorros mútuos, né, que eram essas sociedades que agrupavam diversos trabalhadores para se ajudarem mutuamente. Então, esses exemplos que eu dei, ajudarem com o quê? Ajudarem com financiamento, por exemplo, quando havia um acidente de trabalho, né? Ajudarem com caixa quando uma pessoa ficava desempregada, né? Ajudarem a família de um operário quando havia um falecimento. Então, esse tipo de ajuda mútua. Não é? E em diversas regiões do mundo, né, o anarquismo vai surgir de uma radicalização desses movimentos. Por exemplo, nos casos de França, México, Cuba, Itália e outros, né, o mutualismo ele se radicaliza para esse sindicalismo de intenção revolucionária, ou seja, as sociedades de socorros mútuos elas passam a ser chamadas de sociedades de resistência, né, e constituir os sindicatos. O que significa isso na prática? Significa que, num determinado momento, os trabalhadores falaram, olha, é muito legal a gente vir aqui ajudar uns aos outros, prestar a solidariedade de classe, mas esse espaço organizativo dos trabalhadores, ele não basta, ele não é suficiente para promover mudanças, né, que, do nosso ponto de vista, são necessárias. E, portanto, né, esses agrupamentos de trabalhadores, eles precisam superar essa ideia do auxílio mútuo, que isso é uma prática importante, que pode continuar a ser feita, mas ele precisa avançar para um combate mais eficaz, né, em relação aos patrões. Então, é nesse momento que as classes trabalhadoras elas vão proporcionar essa condição de uma radicalização dessas sociedades, e essas sociedades vão começar, por exemplo, a encabeçar processos de greve. Por exemplo, mobilizar e articular os trabalhadores por local de trabalho para fazer exigências de salários, exigências para diminuição da jornada de trabalho para os patrões e etc. Então, é nesse momento, né, que a gente situa a possibilidade de surgimento do anarquismo,
E uma organização que contribui definitivamente com essa passagem é a Associação Internacional dos Trabalhadores, ou, como foi chamada adiante, a Primeira Internacional. Primeira Internacional, né, diferente do que a gente lê nos livros, né, tem alguns livros que vão falar, pô, foi o Marx que fundou a Primeira Internacional, né? Não, Primeira Internacional, né, e aqui eu estou trabalhando com um referencial de um livro que foi mencionado ontem, um livro chamado Negras Tormentas, né, do professor Alexandre Sames, que vai discutir a Comuna de Paris, mas ele tem um segundo capítulo inteiro sobre a Internacional, né, e também um texto que está nesse livro, Teoria e História do Anarquismo, dele sobre a Internacional. O que ele vai dizer, né, ele vai mostrar que a Internacional ela foi articulada por dois grupos de trabalhadores. Vocês lembram daquelas exposições que o professor Rafael mostrou ontem, onde os governos expunham as tecnologias e as grandes conquistas do mundo liberal? Em 1862, né, os governos eles mandam alguns operários, né, para conhecer essas inovações, e é dentro dessa estrutura, ou seja, uma estrutura promovida pelo mundo burguês da época, pelo mundo capitalista da época, que proporciona as condições do encontro de operários ingleses, né, de maioria trade unionista. Esse termo ele se refere a um sindicalismo ainda mais corporativo, um sindicalismo que não se propõe a transformar a sociedade, mas em defender apenas os interesses imediatos dos trabalhadores. Esse encontro, essa exposição em 1862, ela proporciona as condições para o encontro dos ingleses trade unionistas e dos franceses, na sua maioria mutualistas prudonianos, né? E esse diálogo iniciado em 1862, ele vai culminar em 1864, na fundação da Primeira Internacional em Londres. Nesse contexto, alguns intelectuais são chamados para compor o movimento, né, e o Marx, desde o primeiro momento, né, dentre outros, vão ser chamados para fazer parte, para compor esse movimento desde o seu primeiro congresso. E essa organização ela vai funcionar, nós vamos ver, ela vai rachar em 1872, né, um setor bastante minoritário, que é o setor centralista, né, ligado ao Conselho Geral, onde estava o Marx, vai funcionar até 1876, e a internacional chamada anti-autoritária vai funcionar até 1877. Vou passar rapidamente para a gente saber o que aconteceu nesses congressos da Internacional. Ela foi fundada, portanto, em 64. Né? Seu primeiro congresso de Genebra é ainda um congresso onde há posições bastante acanhadas do ponto de vista da transformação social. Né? Os trabalhadores eles estão criando um espaço de classe, eles estão começando a se conhecer, né? Eles estão começando a se articular, e eles vão fazer uma discussão dos estatutos, né? Estatutos esses que foi o Marx que terminou redigindo, né? Mas eles vão estabelecer os seus estatutos, eles vão deliberar por uma estrutura federalista. Então é importante pontuar isso, vou falar isso para vocês ali para frente, mas a Internacional, que vai funcionar de 64 a 77, né, é uma internacional que em toda a sua existência ela é federalista, ou seja, ela propõe uma articulação pelas bases de trabalhadores e que essas bases apontem delegados para participar dessa articulação internacional. Ou seja, era uma internacional que se propunha uma construção pela base, de baixo para cima, né, com o que a gente chama hoje uma autogestão dos trabalhadores, vinda das sessões e se articulando em encontros, em congressos que se propunham anuais, e em algum momento isso vai acontecer, depois vai haver um certo problema. Então é uma estrutura federalista, se estabelecem esses burôs regionais e o Conselho Geral, né, como um órgão executivo. É nesse conselho, né, que vai haver uma presença dos alemães, dos comunistas alemães bastante forte. Ele é como se fosse um órgão, né, um órgão que tinha por objetivo centralizar a correspondência com as sessões, né, e essa articulação entre as diversas sessões. Né? No entanto, ele não constituía um burô, vamos dizer assim, um conselho diretivo da Associação Internacional, mas sim, né, um escritório, vamos dizer assim, um secretariado, né, que se propunha a estabelecer a comunicação com as sessões e, de alguma maneira, articular essas sessões entre si.
O que nós vamos ver é que existe uma problemática no estudo da Internacional, essa ideia que a gente veio criticando aqui da história lida de cima, as pessoas olhando, por exemplo, o Conselho Geral e assumindo que a primeira Internacional é o Conselho Geral. O que nós precisamos saber é isso. A Internacional, nós vamos ver, ela era composta de uma série de sessões. Essas sessões tinham bases com milhares de trabalhadores. Essas sessões elas tinham delegados que se encontravam no Congresso, e o Conselho Geral era como se fosse essa instância executiva, um tipo de secretariado que continha determinadas pessoas. Então era um pedaço, vamos dizer assim, bastante minoritário inclusive, da Associação Internacional dos Trabalhadores. Mas se cria esse espaço, que é o espaço que vai entrar em conflito com grande parte das sessões anos à frente. Mas nesse caso era isso, uma associação que estava se constituindo, ainda bastante tímida, muito pouco radicalizada, hegemonizada em termos, como nós vimos aqui ainda nesse primeiro momento, por esse operariado inglês, com um tipo de sindicalismo ainda bastante acanhado, reformista, e esse mutualismo proudhoniano também se conformando com essa ideia do cooperativismo. Ainda havia trabalhadores com essa concepção bastante retrógrada em relação à mulher, ainda havia uma reticência em relação às greves e ao processo de violência. Essa discussão de que os trabalhadores deveriam chegar ao socialismo não tinha sequer chegado neste momento aqui na Internacional. Então era um momento de constituição. O Congresso de Lausanne, de 67, ele vai apontar essa ideia do estímulo às cooperativas. Então, aqui é importante colocar que nesses dois congressos, até aqui, de 64 até 67, se nós tivermos que identificar uma força hegemônica na Internacional, essa força era a mutualista. Aquele mutualismo proudhoniano, essa ideia do cooperativismo, um pouco do que eu discuti sobre o Proudhon com vocês, essa ideia de um socialismo que se constituísse a partir de uma produção autogestionária dos trabalhadores, esse federalismo que se propunha articulado desde a base, dá o tom desses congressos até 67, e é nesse momento que se estabelece essa ideia de que as cooperativas deveriam ser incentivadas, se propõe trabalhar no sentido de reduzir as jornadas de trabalho, e se aponta nesse momento aqui, pela primeira vez, a ideia de que aquele movimento de trabalhadores deveria promover o fim do trabalho assalariado, e que aquele movimento de trabalhadores deveria, de alguma maneira, buscar emancipar os trabalhadores como um todo, daquele contexto de sociedade que nós vimos que estava acontecendo no século XIX. Há um marco, que é essa passagem de 1867 para 1868, e esse marco, ele não é à toa, não é porque os trabalhadores no ano passado saíram de lá defendendo o cooperativo e esse ano chegaram lá radicalizados, não é à toa que em 1868 ocorrem uma série de greves, especialmente na Europa Ocidental, que vão ter um impacto significativo no conjunto de trabalhadores que estavam dentro da Internacional. Eu mencionaria duas greves, uma delas na Suíça, principalmente vinculada à construção civil, e uma outra greve de operários na Bélgica, que são greves que vão ter um impacto fundamental na radicalização da Internacional, e não só da Internacional. Por exemplo, para entender a passagem do Bakunin para o anarquismo, essas greves são absolutamente centrais. Do meu ponto de vista, o Bakunin passa a ser anarquista nessa transição aí do 67 para o 68. Vamos lembrar, o Bakunin é de 1814 e morre lá em 1876. Então ele vai ser anarquista menos de 10 anos. E essas greves, esse contexto de ebulição do movimento operário, ele implica significativamente uma radicalização do movimento como um todo, e de alguns que vão ser os grandes expoentes anarquistas em particulares. Então é um momento de radicalização. O sindicalismo passa a ser defendido de maneira mais clara, então é um momento que nós vamos ver que o mutualismo ele perde influência, ou seja, a defesa das cooperativas ela passa a ser colocada em segundo plano, e os sindicatos passam a dar o tom da estratégia fundamental da Internacional. Então se propõe a criação de sindicatos, e o ingresso nos sindicatos.
Muitos mutualistas, por exemplo, que eram contra as greves, eles perdem espaço nesse congresso, e esse congresso delibera pela necessidade de trabalhar com a ferramenta da greve, né, para que os trabalhadores pudessem obter conquistas de curto prazo e também promover transformações que rumassem no caminho da emancipação social, né. A ideia é que as cooperativas poderiam continuar existindo, mas elas deveriam estar inseridas numa estratégia mais combativa, né, e num arcabouço, vamos dizer assim, estratégico, mais radicalizado, mais combativo, dentro de um projeto mais revolucionário, e não só da criação de um mundo perfeito dentro da sociedade capitalista. Para quem conhece a discussão do cooperativismo, né, essa era uma posição que já havia nessa época e que vinha sendo superada nesse congresso, que era essa ideia da cooperativa como um mundo que tinha outras relações e que podia trabalhar dentro dessa sociedade, estabelecendo novas relações e se espalhando por meio do exemplo. O que esse congresso aponta, de modo geral, é que essa posição sobre as cooperativas era uma posição, em certo sentido, acanhada, e que as cooperativas deveriam trabalhar integradas com os sindicatos para a promoção, né, de uma transformação mais ampla de toda a sociedade, e não a criação de um espaço de liberdade dentro de uma sociedade que a gente poderia considerar opressora de maneira geral, né? Há uma condenação aberta do capitalismo, né? Então aqui se falava em emancipação, né, dos trabalhadores, mas nesse momento se estabelece uma crítica direta e radical à sociedade capitalista, e se considera que grande parte dos males que esses trabalhadores viviam, né, estava ligado à existência e ao progresso do capitalismo, né, e se coloca também a necessidade de expropriação. O que significa isso, gente? Os trabalhadores, eles deveriam tomar os meios de produção da burguesia. Ou seja, naquele contexto do século XIX, quando nós vimos, né, o elemento da propriedade privada, ele é fundamental para o estabelecimento da sociedade que esses trabalhadores aqui estão vivendo, e o que a Internacional vai dizer é o seguinte: nós não temos que criar as nossas próprias cooperativas e aos poucos ir tirando a produção da mão dos patrões e passando para os trabalhadores. Nós temos que expropriar os patrões, ou seja, nós temos que ocupar fábricas, tomar essas fábricas, nós temos que, por meio da força, né, trazer esses meios de produção para o movimento de trabalhadores, que afinal são aqueles que produzem toda a riqueza da sociedade, né? Então, os movimentos populares, em geral, sofrem esse processo de radicalização, e essa hegemonia, que até 67 a gente pode situar como uma hegemonia mutualista, ela passa a ser caracterizada por uma hegemonia coletivista, né? Vocês, assim, a gente poderia fazer um seminário inteiro sobre isso, mas, para resumir, poderia dizer que o mutualismo está ligado a essa ideia das sociedades de socorros mútuos e das cooperativas. O coletivismo, né, ele surge tanto com um setor, né, ligado ao que vai ser o anarquismo da Aliança da Democracia Socialista, mas também um setor belga importante, que vai ter uma influência grande na conformação do anarquismo, e tem essa ideia, né, exatamente essa passagem que eu coloquei para vocês, essa radicalização é o que vai diferir o mutualismo, que estava ligado a essas propostas até 67, e o coletivismo, que de 68 em diante, mas principalmente e definitivamente a partir de 1869, né, no próximo congresso, que nós vamos ver, que é o Congresso da Basileia, né, que vão se estabelecer como corrente hegemônica na Internacional. É importante colocar que tanto o mutualismo quanto o coletivismo, eles se situam, né, de maneira mais ampla dentro do que a gente pode chamar de campo federalista da Internacional, que se contrapõe à ideia do setor que estava articulado no Conselho Geral, que é o setor centralista. Tá? A ideia de que a Internacional ela deveria funcionar de maneira centralizada, de que a Internacional ela deveria ter por objetivo constituir um partido da classe trabalhadora, que ela deveria ter por objetivo a conquista do poder político. Essa é a proposta, como a gente sabe, que estava colocada pelo Marx desde o Manifesto Comunista, e como nós vamos ver, né, é uma proposta que vai ser colocada a partir do racha nesse ramo que sobra da Internacional centralista. Estou apontando isso por quê?
e estou seguindo aqui o Alexandre Sames, né, ele vai demonstrar que em toda a sua existência a Internacional foi majoritariamente federalista. Tá? Primeiro, um federalismo mutualista, em segundo, um federalismo coletivista, mas nunca centralista. As posições do Conselho Geral, com exceção do Congresso de 69, que nós vamos ver que elas só foram vitoriosas porque elas coincidiam com as posições dos coletivistas, elas não foram majoritárias durante toda a existência da Internacional. Então, em resumo, a Internacional ela estabelece uma estrutura orgânica com presença em diversos países. Tá? Então, houve países da Europa, certamente, mas a Internacional ela chega também nas Américas e na África. Nós vamos ver que a explicação do surgimento do anarquismo na América Latina não pode ser realizada se não for pela difusão da primeira Internacional aqui na América Latina. Ela proporciona essa articulação permanente dos trabalhadores, ela cria essa rede, essa estrutura de contato, de correspondência entre movimentos de vários países, cria esse espaço para debate de questões centrais ao movimento operário socialista. Essas resoluções de congresso, elas são fundamentais, porque os trabalhadores do mundo, eles estão ali reunidos e pensando o que nós vamos fazer para transformar a nossa realidade. E é a Internacional que proporciona essa estrutura. Né? Há um estímulo do classismo, essa ideia de que a classe trabalhadora deveria se diferenciar das classes dominantes e deveria ter um projeto próprio, né, uma ideia bastante inovadora por um momento. Né? Se a gente for pensar, até em 48, os trabalhadores estavam apoiando o projeto da burguesia, lutando junto, acabava a Revolução, a burguesia parava ali onde lhe interessava e pau no proletariado. Né? Aqui, os trabalhadores estão pensando, né, como dar continuidade a um projeto de classe. Segundo lugar, o internacionalismo, ou seja, a necessidade de contrapor a sociedade que estava surgindo de maneira global, também articulado de maneira internacional. Qual era o mote da primeira Internacional? Trabalhadores de todos os mundos, né, do mundo todo univos. É a frase que sai daquele contexto do manifesto e que passa depois por uma influência grande na Internacional. Nós vamos ver, quando a gente for discutir a Itália, tem um quadro italiano, por exemplo, uma pintura da época, que coloca essa frase com essa ideia de uma união internacionalista dos trabalhadores e numa estrutura que proporciona, portanto, um crescimento da consciência e da solidariedade de classe. Né? Há, no contexto da Internacional, um crescimento das mobilizações de massa e uma radicalização progressiva, né? Essa passagem do mutualismo para o coletivismo, e experiências positivas e negativas são utilizadas na reflexão sobre a continuidade do movimento. Eu tinha falado do Proudhon lá atrás, mas aqui é um outro caso bastante interessante, por exemplo, dos trabalhadores suíços. Eles pensavam, bom, a gente faz uma crítica do Estado e a gente já está vendo, desde o Proudhon e tal, que você ficar propondo para eleger candidato, para eles, a partir dessa eleição, proporem e fazerem a transformação do Estado, nós estamos vendo que isso é problemático. Mas eles achavam que talvez, se eles apresentassem candidatos para as eleições municipais, como a municipalidade era um nível, né, mais próximo da população em termos de governo, etc., talvez isso poderia ter uma eficácia. E é interessante ir vendo como os suíços vão se frustrando, né, na tentativa de eleger candidatos ali como se fosse hoje os vereadores e tal, e como eles vão tendo dificuldades nessa estrutura, né, de governo de promover os seus programas e vão se afastando progressivamente dessa ideia das eleições, né, no caso suíço. Então, o que eu estou querendo dizer é, essa experiência da classe trabalhadora ela vai sendo levada em conta, né, e, de certa forma, se vai criando uma cultura de classe, uma cultura política em que os trabalhadores vão vendo também, pela sua prática, um pouco e escolhendo determinados caminhos. Né? Essa estrutura aqui, do nosso ponto de vista, vai proporcionar condições para a difusão do anarquismo para outras partes do mundo. Por isso é que, para a gente, o anarquismo surge nesse momento. Sem esse movimento, sem esse contato, sem essa rede formada pela Internacional, não teria havido condições de pessoas terem se conhecido, se comunicado, lido as mesmas obras, conformado um programa que a gente vai poder chamar, né, nesse período, principalmente a partir de 1868, de anarquismo. Essa é uma foto do Congresso da Basileia, que é um congresso que acontece em 69, né?
aqui só uma curiosidade, mas o Bakunin, imagine uma coisa, no século XIX ele media mais de 2 metros, né? Então dá para ver ele aqui, o pessoal batia na altura do peito dele, olha a cabeça dele aqui. Né? Então uma pessoa no século XIX com essa altura já era bastante diferente da média. Né? Enfim, eu queria tocar aqui com vocês nesse aspecto da aliança, foi falado um pouco pelo professor Rafael, né, e por mim um pouco, mas é a primeira organização anarquista da história. Ela se constitui em 1868, né, nesse contexto aí de formação da Internacional. É a primeira organização anarquista da história e conformada por 2 setores. Um setor que a gente poderia chamar de revolucionários instruídos, né, que haviam participado da Primavera dos Povos, né, daquelas mobilizações ali de 1848 e 49, haviam rompido com a Liga da Paz e da Liberdade, que era uma organização ampla, que tinha por objetivo fazer uma discussão e se precaver em relação às ameaças de guerra. Né, nesse momento, se vocês estão lembrados, a gente falou aqui várias vezes da Guerra Franco-Prussiana. Nesse momento, a guerra já existe uma ameaça de guerra e existe uma iniciativa internacional importante nesse momento, que é a Liga da Paz e da Liberdade, que reúne desde republicanos e socialistas burgueses até trabalhadores. Então, esse setor vai ser um setor que rompe com a Liga, né, em 1868. Essa Liga, depois podia discutir bastante, mas em 67 ela é muito grande, ela recebe personalidades importantíssimas, como o Garibaldi, o Vitor Hugo, né, o Bakunin tem uma participação importante lá também, e aí eles vão dizer o seguinte: vocês querem acabar com a greve? Vocês querem acabar com a guerra? Para acabar com a guerra é necessário o socialismo. No momento que eles põem isso, todo o republicanismo radical, o socialismo burguês, né, no momento que eles colocam a proposta de um socialismo de trabalhadores, classistas, etc., né, esse setor majoritário recua, né, e esse setor minoritário rompe com a Liga da Paz e vai formar, junto com esse segundo setor, a Aliança da Democracia Socialista. Esse segundo setor é um setor de operários, de trabalhadores, né, menos instruídos, que já faziam parte da Internacional. A Internacional, como vocês viram, foi fundada em 64, essa Liga da Paz é de 67, então a Internacional já existia, houve até uma tentativa de conversa entre essas duas organizações. O que a Internacional vai dizer é o seguinte: olha, nossa proposta está colocada, é uma luta dos trabalhadores pela constituição de um novo mundo. Se vocês acham que a nossa proposta está correta, ingressem na Internacional. A gente não vai fazer uma interlocução dupla com movimentos concomitantes para essa questão. E aí, isso vai ser um dos elementos que vai tensionar também ali dentro da Liga, que vai permitir a saída desse setor mais radicalizado. Se juntam esses 2 setores e vão propor essa ideia que a gente chama de dualismo organizacional, ou seja, a constituição e o fortalecimento de organizações de massas e propaganda pública. Então, organização no nível de massa, no nível sindical. Então, portanto, o primeiro objetivo, né, da militância da aliança era, né, conformar seções da Internacional onde elas não existiam e integrar as seções da Internacional onde elas já haviam sido constituídas. E, em segundo lugar, criar uma organização política, ou seja, a própria Aliança da Democracia Socialista, aquilo que Bakunin chamava de um pequeno partido, né, para fortalecer a intervenção anarquista entre as massas da Associação Internacional dos Trabalhadores. Há uma grande confusão, porque anos à frente, o Lenin vai propor um modelo organizativo, né, também de partido, de quadros e movimento de massas. No entanto, é uma proposta bastante distinta. O Bakunin aqui, e a própria Aliança em geral, está propondo, sim, uma organização em 2 níveis, sim, um primeiro nível que nós estamos dizendo, que é das organizações de massa, portanto, dos sindicatos. Sim, um segundo nível de organização política, que a gente poderia chamar, de acordo com a literatura especializada hoje, de partido de quadro, vamos dizer assim, mas a diferença disso que o Lenin vai criar lá na frente é, em primeiro lugar, que essa organização aqui, ela funciona pela base, as tomadas de decisão
são feitas pelos trabalhadores que se articulam de baixo para cima e, portanto, não há direção que toma as decisões e a base obedece, né? A ideia do centralismo democrático ela se baseia nessa noção de consulta às bases, mas quem delibera é a direção, ou seja, há hierarquia dentro da organização política. Aqui na aliança não há hierarquia dentro da organização política. E a segunda ideia é a relação que se busca estabelecer com os movimentos populares. A aliança busca se estabelecer como um organismo complementar, como um organismo que possa interagir com esse movimento, né, e fortalecer esse movimento para um protagonismo que deve ser das massas. Quem faz revolução para a aliança são as massas, não é o partido, não é a organização política. Diferentemente do modelo que o Lenin vai criar um pouco mais à frente, que quem encabeça, existe uma relação que a gente poderia chamar hierárquica entre a organização de vanguarda e o movimento, e quem encabeça o processo de transformação não é o sindicato. A gente pegar lá o que fazer, por exemplo, não é o sindicato, é o partido. Tá, então essas são as diferenças, mas vamos lembrar que o Bakunin está propondo isso, e a aliança está se constituindo em 1868, é muito antes do começo do século XX, do que o Lenin vai colocar essas propostas. Estou falando isso porque às vezes as pessoas têm esse modelo leninista na cabeça, começam a olhar isso aqui e falar, nossa, é leninista, então, anarco-bolchevique, né? Esse tipo de besteira que a gente algumas vezes ouve. A aliança, ela esteve presente nesses países, tá? Portugal, Espanha, França, Suíça e Itália, era uma organização majoritariamente europeia, e suas maiores realizações foram a criação da Internacional, onde ela não existia, e a criação de novas seções da Internacional, onde a Internacional já estava fundada. Ela tem presença nesses 5 países que eu falei para vocês, e tem uma influência na América Latina por meio das correspondências, em especial no caso do México e no caso de Cuba. Ela determina os rumos dos congressos da Internacional a partir de 69, O que acontece é que nesse Congresso da Basileia de 1869, posterior àquele último que eu avaliei com vocês, as deliberações da Aliança é o único congresso do qual o Bakunin participa, e a Aliança consegue, em alguma medida, pautar e vencer todos os debates do Congresso de 69. Isso vai ter uma implicação significativa para o que vai acontecer depois, mas é importante colocar que, a partir desse momento, o coletivismo impulsionado por esse setor da Aliança vai se estabelecer hegemonicamente na Internacional. E se busca, em alguma medida, criar seções da própria Aliança, quando eu coloco a ADS, Aliança da Democracia Socialista, em outros países com maior ou menor organicidade. Que recomendava a Aliança para a Internacional? A Aliança queria mobilizações amplas e de massas. O que significa isso, gente? Isso vai ter uma implicação direta no conflito com o Conselho Geral em geral e com o Marx em particular. Dentro da Associação Internacional dos Trabalhadores devem estar todos os trabalhadores, independente da sua posição política e religiosa. A Internacional não pode estar subordinada a um programa político qualquer que seja ele, a um programa de partido, e, portanto, que seja uma posição, hoje em dia, a gente poderia falar, uma posição que fosse marxista ou anarquista, ou seja, o espaço de trabalhadores é um espaço de trabalhadores. Isso nós vamos ver, tem uma discussão, está no cerne da discussão do anarco-sindicalismo e sindicalismo revolucionário. O sindicato deve ser anarquista? A maioria dos anarquistas vão falar, não, o sindicato é uma ferramenta de trabalhadores. Independente da posição política, o cara tem que estar dentro do sindicato. E é o que eles defendiam. Mobilizações amplas e de massas devem estar todos os trabalhadores lutando em seu próprio favor, e dentro devem estar todas as posições políticas estabelecendo a sua disputa ali dentro. Mas o sindicato não deve estar subordinado a um programa político e deve-se buscar mobilizar cada vez mais trabalhadores. Segundo lugar, um classismo, uma posição de classe, uma combatividade, uma independência de classe em relação aos organismos partidários, aos organismos do Estado e tudo isso, e a conciliação de reformas com a Revolução. Isso tem a ver com aquela pergunta que foi feita alguns dias atrás. A Aliança sempre defendeu de que não era um programa de tudo ou nada, não era ou se faz revolução ou não se faz nada. Havia a possibilidade
de encabeçar processos, por exemplo, de greve, né, que poderiam se radicalizar com insurreições e outras ferramentas, né, para atingir uma revolução e uma transformação de mais ampla base da sociedade. Depois, e enfim, a necessidade de terminar com o capitalismo, com o Estado e com as classes sociais. Um programa, como a gente viu na primeira aula, essencialmente anarquista, e é por isso que a gente considera essa organização a primeira organização anarquista da história. Aqui, alguns militantes da Aliança, né, o Monchal, o Perron, o Bakunin, né, o Fanelli, que vai ser o delegado da Aliança responsável por criar tanto a Aliança quanto a Internacional na Espanha, né, e o Mirokovsky aqui. Outros militantes da Aliança, né, o James Guillaume, foi importantíssimo, redigiu a memória, do meu ponto de vista, mais importante sobre a Primeira Internacional. Né, existe um primeiro volume, que é, acho que talvez 10% da obra, se for isso, né, que está traduzido em português, o resto da obra está em francês. Né, Ademar Schweitzer-Gebel, ambos aliancistas, e aqui outros militantes que fizeram parte em algum momento da Aliança. Né, Élisée Reclus, Paul Robin, Eugène Varlin, o Becker, Savério Fritia, Benoît Malon, Gaspard Santillon, Farga Pellicer. Alguns outros não existem, quer dizer, muitos outros não existem fotos. O que eu queria chamar a atenção é que esse modelo do dualismo organizacional, ou seja, da organização política anarquista e do sindicato de massas, né, ele tem uma influência, nesse primeiro momento, no anarquismo mexicano, com a criação dessa organização específica anarquista chamada La Social, e em Cuba, com a criação dessa organização anarquista chamada Aliança Obreira. Entretanto, esse modelo é extremamente minoritário quando a gente observa o surgimento e a fase de conformação do anarquismo. O que eu estou querendo dizer? Esse modelo não somente, né, ele não foi hegemônico, mas, na grande maioria dos casos, os anarquistas investiram somente nas estratégias de massas. Ou seja, o sindicalismo de intenção revolucionária foi, em muitíssimos casos, a principal atividade dos anarquistas. Queria chamar a atenção para uma coisa que é uma chave para interpretar a história do anarquismo e que vários autores da história, especialmente, se equivocam, que é a seguinte. Bom, se o anarquismo não estava fazendo organização anarquista, e se os anarquistas estavam fazendo sindicalismo, e a maioria dos anarquistas defendia que o sindicato era um espaço de trabalhador, logo, entender a história do anarquismo é algo muito mais amplo do que buscar uma etiqueta anarquista na coisa. Vou dizer isso concretamente. Amanhã o Rafael discute Brasil com vocês. O sindicalismo revolucionário brasileiro é uma estratégia pensada e hegemonizada pelos anarquistas. Só que não tem etiqueta de anarquista em lugar nenhum. Por quê? Os anarquistas estavam principalmente nos sindicatos, e os sindicatos, ele vai explicar amanhã, tinham, segundo a resolução que os próprios anarquistas propuseram, votaram e ganharam, de que deveria haver o que é chamada neutralidade sindical. Estou chamando a atenção para isso, porque estudar a história do anarquismo implica estudar a história desse sindicalismo de intenção revolucionária, que foi, por exemplo, durante o século XX, a principal estratégia dos anarquistas. O que os anarquistas mais fizeram na história, né, e em todo o século XX isso é mais do que verdadeiro, eles fizeram sindicalismo revolucionário e anarcossindicalismo. Então, entender a história do anarquismo, né, seja nesse momento de surgimento ou para as análises no século XX e mesmo posteriormente, implica observar fenômenos que não têm o nome anarquista. Estou dizendo isso. Se vocês forem olhar as resoluções, amanhã o Rafael vai trabalhar isso com vocês, né, do primeiro Congresso Operário Brasileiro, de 1906, não tem uma vez ali o termo anarquismo. No entanto, aquele programa ele foi proposto, né, ele foi votado, ele foi majoritariamente influenciado pelos anarquistas. E não tem uma vez a palavra anarquismo. Tá? Então é importante observar essa relação que muitas vezes, né, foi deturpada por alguns historiadores que terminaram entendendo que o sindicalismo revolucionário constituía uma ideologia, uma doutrina distinta do anarquismo, quase que concorrente. Tá? Então, esse tipo de sindicalismo foi, por exemplo, vou mostrar para vocês nesse primeiro momento,
hegemônico no Egito, nos Estados Unidos, na França, em Portugal, no Uruguai. O que significa isso? Que nesses países, 80% dos esforços dos anarquistas estava na construção de sindicalismo revolucionário, né? E, portanto, que não havia o nome de anarquismo. Eles estavam construindo mobilização de massa, eles estavam construindo mobilização sindical. E aqui a gente entra no período de conformação do anarquismo. Então, a tese que a gente está sustentando aqui é que, num período de menos de 20 anos, 1868 a 1886, o anarquismo vai se constituir, né, em pelo menos 3 continentes. Né? A gente vai falar das Américas, né? E aí a gente tem experiências na América do Norte, na América Central e na América do Sul. Nós vamos falar da Europa e nós vamos falar do norte da África. Tá? Então há um conjunto de experiências que se constituem entre o fim dos anos 1860 e começo dos anos 1870, que são essas, vou passar uma por uma daqui a pouco, e um outro conjunto que se constitui de maneira um pouco mais tardia, né, entre o fim dos anos 1870 e início dos 1880. Então a gente vai uma por uma agora. Em termos geográficos, gente, né, o que eu vou mostrar para vocês é que na América do Norte nós temos já nesse período, né, o anarquismo nos Estados Unidos, nós temos o anarquismo no México, nós temos na América do Sul os casos de Uruguai e Argentina, né, nós temos aqui em vários países da Europa, né, Portugal, Espanha, França, Suíça, Itália, e nós temos o caso aqui do Egito. Então, são menos de 20 anos que vão proporcionar, principalmente por essa estrutura da Internacional, né, uma difusão bastante considerável do anarquismo. Primeiro caso do México, né? Nós temos em 1868 a fundação dessa organização anarquista chamada La Social, né? E depois uma série de experiências, tanto no campo quanto na cidade. Né? No campo, a maior expressão desse anarquismo surge de maneira bastante evidente, de maneira também algo muito inicial, que junta aquele agrarismo mexicano com esse anarquismo que estava surgindo, né, entre 68 e 69 na região do Chalco, né, e vai ser caracterizado por algumas insurreições camponesas lideradas por essa figura que é importantíssima, um personagem do anarquismo absolutamente central e pouco conhecido, que vai ter uma influência sobre o Zapata. A gente estava discutindo a Revolução Mexicana antes de ontem, né? O Júlio Chávez Lopes, ele tem uma influência que vai ser importante no Zapata. Ele vai ser fuzilado, né, em 1869, apesar de uma existência breve, ele vai ser um personagem que contribui definitivamente com essas insurreições que têm por objetivo, no México, expropriar e socializar as terras, né, e estabelecer autogovernos locais por meio de levantes armados. O Júlio Chávez Lopes, como eu falei para vocês, ele vai ser fuzilado ainda em 1869, mas ele escreve um manifesto importante, né, que já trabalha com essa ideia do lema, né, que vai ser desenvolvido mais adiante, do Terra e Liberdade, né, e que vai ter, portanto, uma influência nesse movimento do campo e nisso que vai ser uma certa fusão, como eu disse, desse agrarismo mexicano anterior e etc., mas com uma tradição mais combativa e anarquista. Na cidade, né, os anarquistas vão trabalhar para a criação de sindicalismo, basicamente em 69, com a constituição do Círculo Proletário, que se desenvolve no ano seguinte para esse Centro Geral dos Trabalhadores Organizados, e que depois, né, troca de nome também para o Gran Círculo de Obreiros México, que chegou, para vocês terem uma ideia, a 50 mil membros. Tá? Então, esse é o primeiro país onde o anarquismo vai se estabelecendo. Tá? Na Espanha, ele se estabelece a partir de 1870, com a fundação da Federação Regional Espanhola, era o braço da primeira Internacional na Espanha, né, que chega no ano de 1873 a 60 mil trabalhadores da cidade do campo, né, e vai ser a base dessa experiência posterior, né, de 1881, que é a Federação de Trabalhadores da Região Espanhola, e que promovia também esse sindicalismo de intenção revolucionária, aqui no caso espanhol, já nesse momento um pouco mesclado com o anarquismo. A gente poderia notar nesse momento já uma aproximação
com aquilo que vai se constituir mais adiante, nós vamos chamar de anarcossindicalismo. Também já explico um pouco esse debate. E as revoltas cantonalistas, que o Rafael falou com vocês antes de ontem, né? Foram essas revoltas de 1873. Para quem não conhece, tem um livro do Engels, né, chamado Bakuниnistas em Ação, um livro de crítica, mas ele reflete justamente, né, a ação dos anarquistas nesses episódios, né, espanhóis, em Granada, Sevilha, Málaga e Alcoy, onde a gente colocou essas estrelas, foram onde os anarquistas tiveram o maior protagonismo, né, e a diferença fundamental ali, a crítica do Engels, era que os anarquistas estavam fazendo sindicalismo, né, e eles estavam abrindo mão da política e, portanto, não consideravam a tentativa de eleição de candidatos uma estratégia válida. Falamos bastante de França e de Comuna de Paris, mas é importante apontar que militantes da Aliança da Democracia Socialista participam, né, no ano anterior à Comuna, da Comuna de Lyon e do Levante de Marselha, né. Há membros anarquistas que participam da Comuna de Paris, né. A Comuna a gente discutiu bastante aqui também, mas eu recomendo esse livro que eu falei do professor Alexandre, que vai mostrar como os internacionalistas eles eram minoritários em relação aos jacobinos e blanquistas, mas eles conseguiram pautar, né, de maneira mais eficaz as suas estratégias na Comuna, e por isso que a Comuna foi federalista, né, e os anarquistas constituem uma parte minoritária disso, e um trabalho importante no campo da educação, a gente está citando aqui um deles somente, o Orfanato de Sampuí. Depois, na Suíça, a fundação da Federação Jurassiana, que vai ser a base da Internacional, né? A Internacional, ela teve aquele congresso de 69, depois ela vai ter uma conferência, né? Não vou nem entrar nesse debate da Internacional, mas vai haver uma conferência, e depois dessa conferência, toda uma série de conflitos ali que vão culminar no racha de 72, né? Mas a Federação Jurassiana na Suíça, fundada em 71, ela vai ser o grande bastião do anarquismo na Europa e vai encabeçar o que é esse braço anti-autoritário da Internacional a partir de 72, quando há o racha. Tá? É ela que encabeça esse processo e dá continuidade, junto com outros países, a esse setor da Internacional de 72 a 77. Há também esse partido anarco-comunista de língua alemã, fundado em 77, e um jornal que tem uma participação determinante do Kropotkin, fundado em 79, o Le Révolté. Em Portugal, né, há, em junho de 1871, uma reunião, né, de alguns aliancistas, militantes da Aliança da Democracia Socialista, Francisco Mora e Tomás Morago, por exemplo, e internacionalistas espanhóis, como no caso do Anselmo Lourenço, com alguns portugueses, dentre eles o famoso Antero de Quental, e outros, José Fontana, Francisco Lopes, e entre outros, para articular a fundação da Internacional. Foi uma reunião clandestina que acontece num barco ali no Rio Tejo, né, e a partir dessa reunião se estabelecem as bases e se começam a mobilizar as massas, não é? Massas essas que vão já estar reunidas na quantidade de 20 mil pessoas no ano seguinte. Tá? Então, a gente tem um pouco da ideia também da capacidade de mobilização que uma organização que era articulada num ano, né, no outro ano, num país como Portugal, que nesse momento estava começando ainda a se mobilizar nesse sentido, já era uma organização de 20 mil membros. Na Itália, há a fundação da Federação Italiana, que é também o braço da Internacional, chegou a 30 mil membros em 73, e a criação do jornal La Campana. Né? Aqui que eu falei para vocês, né, é esse cartaz aqui da Internacional que a gente lê, né, proletário de todos os países univos. Né? É uma obra que ressalta essa ideia da união dos trabalhadores para uma luta maior. E também aqueles episódios que o Rafael comentou com vocês, as insurreições, né, de Bolonha, da qual participa o Bakunin, por exemplo, de Benevento, da qual participa o Malatesta, né, promovida por esse bando de Matese, que era um agrupamento anarquista. No Uruguai, né, essa é uma foto, a resolução não está muito boa, mas dos internacionalistas que constituíram a primeira Internacional nos anos 1870. Olha que interessante, nós estamos falando lá da Europa, aqueles congressos no final dos anos 60. A Internacional, ela rachou em 72. É o mesmo ano da fundação da primeira sessão da Internacional, por influência dos anarquistas no Uruguai.
para vocês verem que aquela estrutura que nós estávamos discutindo, de comunicação, de transporte, elas permitem, em alguma medida, né, uma comunicação bastante significativa a ponto, né, de tão pouco tempo depois da conformação e da radicalização da Internacional, do próprio surgimento do anarquismo, já haver uma seção da Internacional que vai influenciar diretamente a constituição dessas duas outras organizações de tipo sindical, hegemonicamente anarquistas, né, a Federação Regional da República Oriental do Uruguai e a formação da Federação dos Trabalhadores do Uruguai. Isso aqui é o cabeço de um jornal, chamava Federação de Trabalhadores, né, semanário anárquico coletivista, né, editado em 1885. O caso argentino, ele é um pouco menos evidente que o caso uruguaio, né? Nesse momento o caso uruguaio ele é mais forte que o caso argentino, e o caso argentino ele é marcado por uma peculiaridade que, diferente do Uruguai, que era hegemonicamente anarquista, havia um contexto de disputa, né, entre os federalistas anarquistas e os centralistas alinhados com o Conselho Geral, né? No entanto, com o fim, né, a Internacional, como eu disse para vocês, não sei se isso está claro, mas ela era um bloco só. Em 72, há toda uma articulação, que se alguém tiver interesse a gente discute nas perguntas, mas há todo um processo de articulação e de conflitos, né, que vai culminar com a expulsão de 2 militantes anarquistas da Aliança em 72, que é o Bakunin e o Guillaume, né, e isso vai causar uma cisão do movimento operário internacional. Para um lado, vão ficar as seções latinas e eslavas, né, então fica Itália, fica Suíça, a maioria da Suíça, fica Espanha, fica Rússia, etc. E por um lado do Conselho Geral vai ficar o que tinha sobrado do movimento inglês, vai ficar um pouco de Estados Unidos e Alemanha. Basicamente essa a configuração, né? Uma base centralista que alguns historiadores vão falar que é 100 vezes menor que a base federalista em termos de número de trabalhadores. A Internacional, essa centralista, ela praticamente decreta o seu fim, transfere o Conselho Geral para Nova York e deixa de viver e se declara inexistente em 76. O lado federalista vai ter uma existência mais viva, vamos dizer assim, em função do número de pessoas, mas também não vai muito mais longe, vai até 1877. Né? Então, como se decreta, né, o fim dessa Internacional centralista em 76, isso somado a uma onda de imigração anarquista, termina colocando, nesse momento, só em 76, o anarquismo como força hegemônica. E alguns marcos aí foram, em 76, a fundação desse centro de propaganda operária e depois do Círculo Comunista Anárquico, e a visita em 87 de anarquistas italianos, né, o caso do Malatesta foi absolutamente fundamental, para o estabelecimento do Sindicato dos Padeiros, que foi, creio que, o primeiro sindicato revolucionário argentino. Tá? Já existia uma experiência radicalizada dos tipógrafos, os tipógrafos sempre foram uma categoria bastante avançada, mas eu creio que esse estatuto do Sindicato dos Padeiros, que foi redigido pelo Malatesta na Argentina, né, ele é o estatuto que representa de maneira mais clara esse sindicalismo revolucionário que vai ser central na Argentina, que o Rafael mostrou aqui para vocês, né, por meio da Federação Obreira Regional Argentina, né, a FORA, de 1903 ou de 4, se não me engano, né, e ela vai ser completamente hegemônica durante o século XX. Depois, no Egito, né, o Egito foi um país que, como eu mencionei para vocês, recebeu uma imigração italiana muito significativa. Não consegui achar foto de nenhum egípcio, nem da Internacional no Egito, mas Pietro Gori, né, um anarquista italiano importantíssimo, teve uma importância aqui na América Latina muito grande, e o Luigi Galeani, né, ambos italianos, tiveram uma importância grande na criação em 77, para vocês verem, 77 é o ano que a Internacional estava se extinguindo na Europa. É o ano que ela começa a funcionar no Egito. Então, eu estou querendo dizer assim, apesar da Internacional ter terminado em 77, ela tem vários efeitos, por exemplo, na América Latina, ela tem vários efeitos aqui no norte da África. Né? Primeiro, a partir, nesse caso do Egito, desses imigrantes italianos, e os italianos estavam lá para trabalhar nas obras do Canal de Suez, ou seja, também era essa imigração em função desse mundo que se constituía ali no norte da África, e também era uma localidade que permitia um certo exílio político de perseguições, e é a partir dos italianos
que o Egito vai contar com essa organização e passar a incorporar nos anos seguintes, né, trabalhadores locais. Cuba, né, o anarquismo se constitui entre 1883 e 1885, né, a partir da fundação de algumas iniciativas organizativas de massas, em particular essas duas, a Junta Central de Artesãos e o Círculo de Trabalhadores de Havana, né, e de periódicos como El Obrero e El Productor, né, o periódico El Productor é esse aqui, que eu trouxe uma edição para vocês, foi fundado em 1887, assim como a organização inspirada pela aliança, chamada também Aliança Obreira. Os Estados Unidos, o Rafael falou um pouco para vocês, mas o anarquismo ele emerge nesse contexto também dos anos 1880, a partir do Congresso de Pittsburgh, que foi um congresso de 1883, importantíssimo para o movimento operário norte-americano, né, e da conformação dessa International Working People's Association, né, que se estabelece como resultado do Congresso de Pittsburgh. E para vocês terem uma ideia, em termos de números, né, em 1886 chegou a 2.500 militantes e 10 mil colaboradores. Né. Um jornal diário, né, o Chicago Arbeiter Zeitung, não sei como é que pronuncia em alemão, né, e a fundação, em 84, dessa central, da Central Labor Union, e em 86 ela contava já com 28 mil trabalhadores somente em Chicago. É essa organização, a Central Labor Union, que vocês podem ver uma mobilização aqui, que vai encabeçar aquele processo das mobilizações que a gente falou já durante vários dias do 1º de maio. Tá? Essa organização ela vai encabeçar a greve pelas 8 horas, que envolvem 300 mil trabalhadores nos Estados Unidos e que culmina na morte, né, de alguns desses mártires, né, são 8 os mártires de Chicago, todos os mártires de Chicago são anarquistas, tá? Os 8, alguns deles vão pegar pena de prisão, um vai se matar na prisão, alguns vão ser enforcados e tal, então o fim é bastante trágico, vamos dizer assim, desses trabalhadores, né, e de qualquer forma é isso que marca, como a gente já falou aqui várias vezes, a data da comemoração do 1º de maio. E a gente sai um pouco dessa parte da história, do surgimento, e a gente vai agora para essa ideia dos grandes debates e correntes, né? Esse também é um tema que implica uma ruptura relevante com aquilo que a literatura em geral discute, né, e, portanto, é algo que a gente deve também observar com bastante cuidado, né? Bom, o que eu queria dizer para vocês é que, se vocês estão lembrados, lá do 1º dia, eu discuti os princípios anarquistas a partir de 3 eixos. O primeiro deles, a crítica à dominação. O segundo deles, a defesa da autogestão, e o terceiro, da estratégia fundamental dos anarquistas. Se a gente observar nesses 3 campos, o que nós poderíamos dizer é que, em relação à crítica da dominação, ou seja, a maneira como os anarquistas criticaram o capitalismo, a exploração, a propriedade privada, o Estado, né, as dominações culturais, as dominações de gênero, de raça e de etnia, não há grandes debates, ou seja, há uma concordância bastante considerável entre todos os anarquistas. O segundo eixo, de defesa da autogestão, se vocês estão lembrados, a defesa da autogestão, nós falávamos de uma possibilidade de sociedade futura, ou seja, socialização da propriedade privada, socialização do poder, a difusão de uma cultura autogestionária, né, todo esse tipo de coisa, há alguns debates relevantes. No entanto, né, o nosso argumento é que é no campo da estratégia que existem os debates mais importantes entre os anarquistas. Ou seja, os anarquistas que compartilham um conjunto comum de princípios, né, eles divergem em algumas questões. Algumas relativas à sociedade futura, mas principalmente em relação à estratégia, né, ou seja, os meios que poderiam promover os fins desejados. Tá? Quando eu digo relevante, estou me referindo à ideia de permanência histórica e diferenças significativas, ou seja, posições que tiveram duração no tempo
e que as posições diferem significativamente entre si, porque, como nós vamos ver, há alguns debates de que tem um meio termo, meio consensual, então eles não têm grandes divergências. E há outros debates que aparecem, por exemplo, durante 20 anos nessa história de 150 anos do anarquismo. Então, o que eu estou chamando de relevante são esses debates que têm permanência no tempo, que aparecem durante muitas décadas, e debates que têm diferenças significativas. Isso aqui é um quadro que vai resumir esses debates para vocês. Eu estou distinguindo aqui, como eu falei para vocês, quando eu classifico o anarquismo como uma ideologia, uma doutrina, e eu estou dizendo que o anarquismo não é principalmente um método e uma teoria de observação da realidade. Se vocês lembram, lá na primeira aula, eu sustentei que há um pluralismo no campo teórico-metodológico entre os anarquistas e que a unidade se encontra no campo dos princípios. Então, eu estou dizendo que, se esse campo teórico-metodológico, ele não define sequer o que é anarquista, ele também não vai pautar, obviamente, as divergências entre os anarquistas. Dentro do anarquismo, o que nós podemos identificar nessa crítica à dominação não há grandes debates relevantes. Na defesa da autogestão, ou seja, na proposta de sociedade futura, há 4 debates com alguma importância. O primeiro deles, se a sociedade futura deveria ser uma sociedade de mercado autogestionário ou de planificação democrática da economia. Vou explicar isso com detalhes depois, tá? Se a distribuição dos frutos do trabalho deveria se dar de acordo com o trabalho realizado, isso que a gente está chamando de coletivismo, ou de acordo com as necessidades, isso que a gente está chamando de comunismo. Se as decisões políticas deveriam ter por foco o local de moradia dos trabalhadores ou o local de trabalho, e se a mudança cultural era um elemento de primeira importância ou um elemento secundário. Esses são os 4 grandes debates da sociedade futura. Em relação à estratégia, se vocês estão lembrados, é onde está o cerne da divergência entre os anarquistas, há também 4 debates. 3 deles que vão constituir a diferença das correntes, eu vou mostrar para vocês, e um deles que é um pouco transversal aos outros debates. Primeiro, a defesa da organização e a posição contrária à organização. Segundo, a defesa das reformas como um possível caminho para se chegar à revolução, versus as posições que são contrárias a qualquer tipo de luta de curto prazo. Em terceiro lugar, uma violência que deve decorrer de movimentos populares e deve se dar numa correlação concomitante com esses movimentos, e uma violência como gatilho, ou seja, a violência que por ela mesma, pelo seu episódio, gera os movimentos revolucionários. E um quarto debate sobre o modelo de organização anarquista, o que eu estou chamando aqui de organização programática e organização flexível. Em vários casos, há posições intermediárias, vou mostrar um pouco para vocês. Então, no primeiro caso de crítica à dominação, como eu disse, não há debates relevantes. No debate de defesa da autogestão, nós vamos entrar um pouco, então, nessa ideia do mercado autogestionário ou na planificação democrática. E o que eu vou fazer aqui é colocar alguns personagens anarquistas que defendem essas posições que estão resumidas nos balões. Então, por um lado, a defesa do mercado autogestionário, por exemplo, pelo Abraham Gilley, aquele teórico da guerrilha, se vocês estão lembrados, ele foi lembrado aqui na primeira e na segunda aula. Ele vai dizer o seguinte: o mercado ele não é capitalista, mas um ambiente de circulação e distribuição. Um espaço em que circulam as informações de oferta e demanda. A planificação, ou seja, você planejar o funcionamento econômico, não é possível em função da complexidade. E aqui a gente possui uma relação com o mutualismo, e também o coletivismo daquele tempo da Internacional, que defendiam, em alguma medida, a existência de mercados socialistas.
Tá? Ou seja, a economia ela não seria planificada, haveria algum tipo de concorrência, uma concorrência que não é capitalista, haveria algum tipo de, nós vamos ver daqui a pouco, de recebimento dos frutos de trabalho, né, e algum tipo de funcionamento econômico que não era pautado na planificação. Por outro lado, né, o Kotoko Chusui e o Alexandre Berkman vão defender a necessidade de um planejamento democrático, ou seja, feito pelos trabalhadores, articulado de maneira federalista, entre produtores e consumidores. O fim do dinheiro, né, e a relação com a distribuição comunista. Ou seja, né, para esses autores, a economia, a produção, ou seja, o que nós vamos fabricar, como é que nós vamos vender esses produtos, né, ou vender ou distribuir esses produtos, isso tudo seria realizado pelo conjunto de trabalhadores, né, a partir disso que a gente poderia chamar de planificação democrática. Se vocês conhecem, né, o modelo soviético, por exemplo, né, é também um modelo de planificação da economia, né, mas é um modelo de planificação centralizada. Existe um setor do Estado que decide, né, o que vai ser produzido, decide como é que vai se dar, né, a produção e a distribuição econômica ali dentro. Esse modelo é um modelo também, né, de planificação, de planejamento dessa economia, mas feito pelos organismos de trabalhadores decidindo a partir da base. O mercado, para esses autores, deveria ser suprimido, assim como o dinheiro. Alguns coletivistas, por exemplo, como os coletivistas que estavam na Aliança da Democracia Socialista, né, dentre eles o Bakunin, vai defender um modelo, nós vamos ver aqui, de remuneração, que as pessoas recebessem, né, de acordo com o trabalho realizado. Né? E esses outros autores, mais afins com essa proposta de distribuição comunista, ou seja, que as pessoas recebessem de acordo com as suas necessidades, né, elas defendem, portanto, o fim do dinheiro, e aqui eu não estou dizendo dinheiro no sentido capitalista, mas nesse equivalente de troca. Tá? Então, esse é o primeiro debate importante. Segundo debate importante da sociedade futura: como distribuir os frutos do trabalho? Exatamente isso que eu falei para vocês. Aqui a gente tem o Bakunin defendendo que a remuneração da sociedade futura deve ser feita de acordo com o trabalho realizado. Ou seja, há algum tipo de equivalente comum para a troca, ou seja, eu trabalho algumas horas e recebo um X, eu trabalho o dobro de horas e eu recebo 2X, então deveria haver algum tipo de equivalente comum, um salário e uma estrutura de poder que, mesmo que fosse autogestionária, deveria controlar esse processo. A ideia do coletivismo, a ideia do Bakunin, por exemplo, era de que, né, se alguém quer usufruir de mais benefício, de mais consumo, ela escolhe trabalhar mais. Então, por exemplo, eu quero ter algumas coisas a mais na minha casa, eu trabalho mais horas. Eu não quero usufruir desse conforto, eu quero viver uma vida simples e trabalhar menos, eu trabalho menos horas. E as pessoas recebem de acordo com o trabalho realizado. Tá? Obviamente, nós estamos falando de socialismo aqui em tudo isso. Tá? Então, não é relação capitalista, não existe patrão, são empresas, vamos dizer, autogeridas, mas as pessoas não consomem o quanto elas querem. Elas consomem de acordo com o que elas trabalham. O Bakunin vai dizer, você cria uma estrutura, né, que ajuda, por exemplo, as pessoas acidentadas, idosas, jovens, etc., mas aqueles que tiverem aptidão para trabalhar, devem trabalhar. Bakunin tem uma frase que vai dizer, quem não trabalha, não come. Tá? Então, ou seja, a pessoa ela tem essa obrigação, né, de trabalhar para se sustentar. A maioria, né, daqueles que a gente poderia chamar de comunistas, né, o Carlo Cafiero, o Kropotkin, o Shifu, vai defender uma remuneração de acordo com as necessidades, ou seja, uma sociedade que produz em abundância e as pessoas consomem de acordo com a sua própria necessidade. Tá? Uma distribuição que não se baseia, se um trabalha menos, o outro trabalha mais. As pessoas, se vocês estão lembrados, né, naquela máxima do comunismo, né, isso significa que as pessoas elas devem trabalhar de acordo com as suas possibilidades, né, e consumir de acordo com as suas necessidades. Né? A ideia do comunismo, quando a gente fala dos anarcocomunistas, do comunismo anárquico, etc., é uma ideia que se baseia neste princípio. As pessoas trabalham de acordo com aquilo que podem e consomem de acordo com aquilo que tem necessidade. Outros anarquistas, como o Guillaume, o Malatesta, o Neno Vasco, vão defender propostas intermediárias. Né? Ou seja,
Num primeiro momento revolucionário, quando há escassez, a gente poderia fazer uma distribuição de acordo com o trabalho, né? Quando a revolução tiver avançado e houver abundância, os trabalhadores podem consumir de acordo com as necessidades. Os produtos que existirem em pouca quantidade, a gente pode fazer uma distribuição de acordo com o trabalho. Os produtos que existirem em abundância, a gente pode fazer uma distribuição de acordo com a necessidade. Terceiro debate, a política no local de trabalho ou de moradia. Murray Bookchin, né, um anarquista norte-americano, ele vai dizer o seguinte: a articulação política dos trabalhadores deve se dar exclusivamente pelo local de moradia. É possível realizar a democracia direta sem cair no economicismo e no corporativismo. O Bookchin dizia: a gente não pode colocar a tomada de decisão nos sindicatos ou nas fábricas, porque, em primeiro lugar, não são todas as pessoas que trabalham, e, em segundo lugar, a fábrica, né, e o sindicalismo em particular, é um ambiente que estimula, né, determinadas relações que, para ele, né, não são saudáveis do ponto de vista político e, portanto, dizia ele, né, ele defende não só isso, o Bookchin ele vai defender a mobilização principalmente pelo local de moradia e não tanto pelo local de trabalho. Para ele, o sindicalismo tem uma dinâmica capitalista e aquela vida dentro da fábrica tem uma dinâmica que complica, né, o advento de uma sociedade socialista, mas ele vai dizer, o local em essência para a gente tomar decisões é o local de moradia, ou seja, se a gente for ter que ter assembleias, né, se a gente for ter que constituir conselhos, estruturas para tomada de decisões, essas estruturas devem estar onde as pessoas moram, não onde elas trabalham. Todo mundo mora em algum lugar, a gente organiza, portanto, por local de moradia e não por local de trabalho. Outros autores, né, em geral os sindicalistas, Diego Abad Santillan, Rudolf Rocker, por exemplo, vão defender uma ideia de articulação política exclusivamente por local de trabalho. Ou seja, o sindicato ele é não somente a ferramenta de luta cotidiana, mas também o organismo que deve reorganizar a sociedade futura e permitir as tomadas de decisão nessa sociedade. Então, o organismo que vai permitir a gente resolver o que produz, para quem que produz, que tipo de produto, quais são os problemas que nós vamos ter que resolver aqui na nossa comunidade, né? Tudo aquilo que se decide numa sociedade deveria ser colocado dentro do sindicato e esse deveria ser o espaço de tomada de decisões, né? O sindicato poderia articular, né, essa base econômica em torno da produção, do consumo e de todas as decisões da sociedade. Né, aqui nós temos o Lucien van der Walt e o Michael Schmidt, por exemplo, defendendo, né, uma política concomitante, né, e estruturas de tomada de decisão que permitam, né, conciliar o local de trabalho com o local de moradia. Em último lugar, né, em relação à defesa da autogestão, os limites e as possibilidades da cultura. Né? Por um lado, uma posição que a gente poderia chamar mais materialista, no sentido clássico do termo, né, Bakunin e essa organização, que é a Federação dos Comunistas Anarquistas, né, uma organização anarquista italiana, que agora chama Alternativa Libertária, né, vão defender que a cultura autogestionária e tudo o que ela implica, ou seja, elementos de ética, de valor, de propaganda, de lazer, é limitada por elementos políticos, mas principalmente por elementos econômicos. A cultura, apesar dela ter que receber uma certa atenção, ela é secundária em relação à política, mas principalmente em relação aos elementos de economia. Por outro lado, pensadores como o Reclus, né, e o Gis Hui, né, esse anarquista coreano, vão dizer que a cultura é absolutamente central para a sustentação da autogestão econômica e política, e não foi à toa que esses foram dois grandes expoentes da promoção da educação libertária. Muitas outras posições intermediárias, né? Algumas com menos capacidade a essa esfera cultural e ideológica, né, que vão apontar para estratégias de luta como o sindicalismo e as cooperativas, e outros que dão mais importância a essa esfera cultural e ideológica e que vão apontar para estratégias mais focadas no campo da educação e da propaganda. Um quadro geral, tá, para a gente entender a quantidade dessas posições em 150 anos de história do anarquismo, vai mostrar o seguinte:
Essa discussão de mercado autogestionário e planificação, ela é uma discussão que aparece no anarquismo, mas ela não é muito grande. Por exemplo, não há grandes clássicos e grandes pensadores que vão discutir isso profundamente, mas quando isso aparece, nós vemos mais gente defendendo a planificação e muito menos o mercado. Tá? Essa posição do mercado é bastante rara. Eu peguei o exemplo do Abraham Gillen, que defendia essa ideia do mercado socialista, mas é bastante difícil encontrar outras pessoas que tenham essa posição, né? Depois, esse debate do coletivismo versus o comunismo, ou seja, se a gente distribui os produtos da sociedade futura pelo trabalho ou pela necessidade, né, o comunismo, ele hegemonizou, né, basicamente o anarquismo já desde o século XIX, e isso adentra o século XX. Essa posição coletivista, ela existe hegemonicamente ali no contexto da Internacional. Depois daquilo, é todo mundo comunista, né, e algumas posições intermediárias como essas que eu mostrei, pensando, olha, a gente pode aliar uma forma de distribuição com outra, a depender do momento, a depender do produto, né, mas a posição comunista ela é definitivamente hegemônica, né? A política por moradia ou por local de trabalho, a gente tem, né, a maior quantidade de posições intermediárias. A gente discutiu aqui, o Rafael fala um pouco amanhã também do caso da greve de 17, mas esse modelo, ou seja, que os sindicatos se aliam aos bairros e você cria, né, formas de decisão que articulem as pessoas por local de moradia e local de trabalho, foi o modelo mais comum nessas posições dos anarquistas durante a história, né? Mas depois, né, essa posição sindical, ou seja, de que as decisões devem ser tomadas no sindicato, maiores do que a por moradia e menores do que essas intermediárias, e a menor de todas essa posição como a do Bakhtin, de que a gente só pode organizar pelo bairro. Tá? Essas são as minoritárias. E depois essa ideia da cultura secundária ou prioritária, também a maior parte, né, de posições intermediárias, né, algumas posições de que a cultura, esse culturalismo, que a gente poderia chamar de que a cultura é absolutamente central, né, e uma posição minoritária de que a cultura é completamente marginal. Então, como eu mostrei para vocês, vou falar daqui a pouco, esses debates, eles têm relevância, mas eles não são centrais. O que nós vamos ver, e nós vamos entrar agora nesses debates de estratégia, são os debates que dividiram e vêm dividindo os anarquistas desde o século XIX até o presente. Tá? O primeiro deles, organizacionistas versus anti-organizacionistas. Peguei aqui a Lucy Parsons e o José Oiticica, né, dois organizacionistas que vão defender essa ideia da organização no nível social, de massas, né, sindical, comunitário, e ou o nível político ideológico anarquista, né? Ou seja, quando a gente fala dos defensores da organização, nós temos basicamente duas posições. Uma delas que defende uma organização exclusiva no nível de massas, tá? Os anarcos-sindicalistas, por exemplo, como os anarquistas devem se organizar? Devem se organizar como anarquistas dentro do sindicato. E essa posição do dualismo organizacional, que eu expliquei para vocês, da aliança, que é como os anarquistas devem se organizar. Eles devem se organizar duplamente, como trabalhadores nos sindicatos, né, como anarquistas dentro das organizações políticas anarquistas. Tá? Essa é a posição organizacionista. As posições anti-organizacionistas, eu selecionei aqui o Luigi Galliani e o Alfredo Bonanno, que vão dizer o seguinte: os anarquistas não devem se organizar nem no nível social de massas e nem no nível político ideológico. Eles defendem uma atuação individual em pequenas redes ou em grupos informais. Para eles, né, a organização programática, a organização com regras, com programas, com carta orgânica, com uma estrutura organizativa, seria, em alguma medida, né, uma ameaça à burocratização em geral. E aqui, entre os organizacionistas, a gente vê que também existem diferenças, né? Que tipo de diferenças? Eu selecionei o Pierre Monati e o Bakhtin novamente, que vão dizer o seguinte: a organização dos anarquistas deve se dar somente no nível de massas. É aquela primeira posição que eu falei agora. Ou seja, os anarquistas, eles devem se organizar somente, né, nos seus espaços sociais, sejam eles sindicatos, no caso do Monati,
sejam eles os movimentos de bairro, no caso do Bookchin. Criar organizações anarquistas seria algo redundante. Os movimentos populares, sejam eles por local de trabalho ou por local de moradia, têm completa condição, né, de promover uma estratégia transformadora e de encabeçar um processo revolucionário. O Malatesta e o Amené do Noah vão dizer o seguinte: bom, a gente concorda que tenha que organizar os anarquistas no nível de massas, mas as organizações específicas de anarquistas, as organizações políticas anarquistas, o que a gente poderia chamar, entre aspas, aí, os partidos anarquistas, né, eles são fundamentais para promover as posições anarquistas de maneira mais consistente. E aqui, a gente falou muitas vezes dessa diferença, eu explico para vocês rapidamente as diferenças entre o que é, né, o anarcossindicalismo e o que é o sindicalismo revolucionário. Nós consideramos que tanto um quanto o outro são estratégias anarquistas. A gente usa o termo sindicalismo de intenção revolucionária, que vocês viram aí durante toda a apresentação, para se referir a esse tipo de sindicalismo que abarca essas duas estratégias, o sindicalismo revolucionário e o anarcossindicalismo. Então, a primeira coisa que é importante a gente ter em mente é que o sindicalismo revolucionário e o anarcossindicalismo, eles fazem parte desse tipo mais amplo aí de sindicalismo de intenção revolucionária, que em inglês há um termo específico para isso, que é o syndicalism, né, que é diferente do unionism, que seria esse sindicalismo mais restrito, mais reformista, menos combativo, vamos dizer assim. E esses dois tipos de sindicalismo, como nós vimos na história, eles foram não apenas criados pelos anarquistas, tá? Esse tipo de sindicalismo ele deriva da Primeira Internacional e ele é a grande estratégia anarquista desde o século XIX, né? Como eles também vão ser protagonizados pelos anarquistas durante toda a história. Qual é a diferença entre um e outro? É aquela diferença que eu falei para vocês, de em que medida o anarquismo deve aparecer, né, ou constar como uma ideologia, uma doutrina oficial dos sindicatos. A posição sindicalista revolucionária, por exemplo, do IWW norte-americano e da Confederação Geral do Trabalho francesa, que são sindicalistas revolucionárias, elas vão dizer, como o Bakunin, que o sindicato é um órgão dos trabalhadores e dentro desse sindicato devem estar todos os trabalhadores com as mais diferentes posições e o sindicato não deve ter uma doutrina oficial. Essa é a posição do sindicalismo revolucionário. Não há vínculo explícito e programático entre o sindicalismo e o anarquismo. Essa é a forma histórica majoritária do movimento sindical de base promovido pelos anarquistas. No entanto, há um outro fenômeno que a gente utiliza o nome de anarcossindicalismo, ligado, por exemplo, à Confederação Nacional do Trabalho, né, espanhola, principalmente a partir de seu congresso de 1919, e da Federação Operária Regional Argentina, principalmente a partir do seu congresso de 1905, que são centrais sindicais que assumem essa vinculação explícita e programática do sindicato com o anarquismo. O que significa isso? Que o sindicato ele passa a ter uma doutrina oficial, ele passa a ser anarquista do ponto de vista programático, ele seleciona trabalhadores de todos os tipos de ideologia, mas ele se dispõe oficialmente a promover o anarquismo dentro do sindicato como a doutrina oficial dessa organização de massa. Então, essa é a diferença fundamental e é absolutamente importante para a gente entender por que tem sindicatos que vão se vincular, né, ao anarquismo de maneira mais evidente, esses dois, por exemplo, e por que tem outros sindicatos que, apesar de muitas vezes serem hegemonicamente anarquistas, eles não vão se vincular ao anarquismo. O debate aqui fundamental, né, o que diziam os sindicalistas revolucionários era, se eu colocar uma bandeira, se eu der uma doutrina oficial para o sindicato, a quantidade de trabalhadores que eu vou conseguir sindicalizar vai ser menor, porque um trabalhador, por exemplo, convicto comunista, ele não vai querer fazer parte de uma central sindical que se diz anarquista.
né? E assim com todas as posições políticas. Então, o debate é esse, mas é importante colocar que dentro daqueles que estão defendendo a necessidade de organizações de massa, você tem aqueles que acham que deve haver um vínculo explícito e programático entre anarquismo e movimento de massa, e há aqueles que não, que defendem essa ideia que o Rafael fala amanhã, que foi o caso brasileiro, da neutralidade sindical. Depois, isso que a gente está chamando aqui de um debate entre possibilistas e impossibilistas. E eu faço aqui, né, uma referência àquela pergunta, não sei se as pessoas todas estavam aqui, mas houve uma pergunta, né, esses dias em relação ao movimento passe livre, aos ganhos, de que a redução de tarifa de 2013 teria feito simplesmente um ajuste, vamos dizer assim, na sociedade capitalista e que significou muito pouco em relação a um projeto transformador, né? Esse debate ele vai colocar lado a lado um conjunto de pessoas, aqui eu coloquei o Osuji Sakai, um japonês, o Sam Dogoff, o Bajin, né, defendendo uma posição que eu estou chamando de possibilista. Por que possibilista? Porque acredita na possibilidade de as reformas poderem serem radicalizadas em função de um projeto revolucionário. Tá? Eu estou cruzando esses pensadores com um conjunto de outros, o Emile Henry e o Oreste Ristori, por exemplo, que vão sustentar que as reformas elas simplesmente ajustam o sistema capitalista e estatista e, portanto, afastam a classe trabalhadora de um projeto revolucionário. Tá? Posição explícita, né, desse primeiro conjunto dos possibilistas, as lutas por reformas permitem realizar uma ginástica revolucionária. Conquistar melhorias reais tornam a vida dos trabalhadores menos dura, né, aumentam as condições para a mobilização. E 2, a luta tem uma pedagogia que fortalece os oprimidos. Ou seja, seria nessa luta pelas reformas que os trabalhadores ganhariam, né, consciência, conseguiriam aumentar a sua força, e por meio dessas lutas de curto prazo, por aumento de salário, redução de jornada de trabalho, pegando esse exemplo, redução de jornada, vamos supor, de redução de jornada ou redução do preço da tarifa, seria por meio desse exercício que se poderia avançar para um programa revolucionário, né? Esses outros anarquistas vão dizer o seguinte: as reformas elas somente realizam ajustes na sociedade capitalista e estatista. As greves, por exemplo, são inúteis. O que vai dizer, né, por exemplo, o Luigi Galeani, que defende essa posição, ele vai falar o seguinte: pô, você vai fazer greve para aumentar o salário? Tá bom, o patrão te aumenta o salário, só que o patrão depois ele insere o que ele te deu de aumento no preço e depois ele vende os produtos que é você mesmo que compra para você e você ganha um aumento de salário e esse salário é embutido de novo no preço da mercadoria que você mesmo compra. Você ajusta o sistema e não resolve nada. Então esse é basicamente o argumento desses anarquistas. O ganho dos trabalhadores são passados aos preços que eles próprios consomem e as reivindicações ao Estado, ou seja, você exigir, né, uma melhoria em relação ao Estado, o fim da violência policial, né, um plano, por exemplo, de assistência do Estado, qualquer coisa nesse sentido, faz somente com que esse Estado se aprimore e continue a dominar. Portanto, esses defendem, por exemplo, presença nos sindicatos, presença nas greves, exigências por melhores salários, e esses defendem iniciativas insurrecionais, né, que apontem de maneira direta, né, e num curto prazo para um processo de transformação. Terceiro grande debate relevante: a violência que decorre e ocorre concomitantemente com movimentos de massa e a violência como gatilho. O que significa essa ideia da violência como gatilho? De um lado, o Pierre Bernard e o Machno vão dizer o seguinte: a violência ela decorre de movimentos populares estabelecidos. Ela tem por objetivo aumentar a força, né, dos anarquistas e das classes oprimidas em geral no processo de luta de classes. É uma ferramenta para favorecer luta de massas existentes e não um gatilho para criá-las. A violência não é a melhor maneira de fazer propaganda para atrair as pessoas. A violência, como eu falei para vocês, ela não é negada por nenhum anarquista, mas aqui o que está em discussão é a maneira de usar. O que esses primeiros anarquistas vão dizer é: você deve trabalhar a violência a partir de um movimento de massa amplo, né, e que possa oferecer um respaldo para esse tipo de iniciativa violenta. Outros anarquistas, como o Severino Di Giovanni e o Ravachol,
vamos dizer o seguinte: a violência, ela serve para gerar movimentos de massa. É uma forma de propaganda que inspira membros das classes oprimidas a ingressarem num projeto mais radicalizado de luta. A violência, ela pode ser utilizada como vingança, como atentado, mas esse episódio ele faz um certo tipo de propaganda da causa e ele é capaz de mobilizar a pessoa para as lutas. Então a violência, ela seria não só uma ferramenta de um movimento existente, mas um gatilho que permitiria para os anarquistas que dela usufruem, criar movimentos revolucionários mais amplos. Em quarto lugar, a questão da organização anarquista. A gente falou aqui várias vezes plataformismo, sintetismo, especificismo, esses termos aí que quem está um pouco mais próximo da discussão de organização anarquista conhece, e é o debate que a gente coloca aqui agora, ou seja, que busca responder como organizar especificamente os anarquistas. Vocês lembram que tinha lá os anarquistas que defendem que os anarquistas devem se organizar especificamente como anarquistas. Esse debate vai tentar responder, legal, nós vamos organizar os anarquistas, organiza como? A Aida Metz e o Juan Carlos Mechoso vão dizer o seguinte: é necessária uma organização forte, uma organização que implique afinidade ampla entre os membros, que tenha um foco de incidência nas lutas de massa, antes, durante e depois do processo revolucionário. Uma organização federalista, construída pela base autogestionária, com organicidade bem definida, direitos e deveres, autodisciplina, responsabilidade, unidade do ponto de vista da compreensão ideológica, teórica, estratégica e voto em caso de divergência com a adoção da posição de maioria. Isso é o que nós estamos chamando aqui do modelo programático. A plataforma, por exemplo, tinha um modelo programático de organização. A Federação Anarquista Uruguaia defende um modelo programático de federação. A Aliança da Democracia Socialista, do Bakunin, defende esse modelo programático também. E esse modelo que nós estamos chamando aqui de flexível, eu apontei aqui o Volin e o Sebastian Faure, não é à toa que eles são autores dos dois textos que têm o nome de A Síntese Anarquista, eles vão defender um modelo que se baseia na ideia de que a organização anarquista deve ter por objetivo superar as rusgas, os conflitos entre os anarquistas, e deve permitir a união de todos os que possuem os mesmos objetivos. Uma organização também federalista e autogestionária, construída pela base, articulada com delegação e tudo isso. Organicidade limitada, ou seja, essas funções todas dentro da organização um pouco mais flexível, um pouco mais solta, sem normas muito rigorosas do ponto de vista do funcionamento orgânico, a possibilidade de participação de todos os anarquistas. Então, uma característica central é que todo mundo que se reivindica anarquista, ou as várias posições estratégicas, várias visões de compreensão de mundo cabem nesse tipo de organização, Um alto grau de autonomia. Então, é muito comum nessas organizações, por exemplo, você ter um congresso que as deliberações não são obrigatórias para os núcleos e para os grupos, adota quem quer. Os grupos e os indivíduos dentro dos grupos, eles têm autonomia, eles podem ou não seguir a linha de deliberação dessa organização, não utiliza, portanto, a unidade de ação, não tem que todo mundo agir no mesmo sentido, e em caso de divergência, a minoria não tem obrigação de agir com a maioria. Então, se a organização tem um grupo, de 50 pessoas que não concordam com uma coisa e um grupo de 150 que concorda com outra, esses 50 não precisam obrigatoriamente cumprir a decisão dos 150. Ele tem essa liberdade maior, o que no outro movimento, pela unidade de ação, não existe. A minoria não tem obrigação de agir com a maioria. Há diversidade na compreensão do que é o anarquismo, de quais são as principais estratégias e as práticas. Então, é um modelo mais flexível, vamos dizer assim, um modelo mais aberto, um modelo que não possui uma unidade tão rigorosa quanto esse primeiro. E aí uma síntese para vocês entenderem um pouco na história como é que isso se coloca. Organizacionistas e anti-organizacionistas. Os organizacionistas são imensamente maiores do ponto de vista histórico do que os anti-organizacionistas. Dentro desses que defendem a organização, a maioria são esses que defendem a preferência nas organizações de massa,
e existe mais sindicalismo revolucionário do que anarcossindicalismo. Então, para a gente pensar assim, o organizacionismo é a corrente majoritária. Dentro desses organizacionistas, a maior posição é daqueles que defendem a organização só no nível de massas. E dentro da organização do nível de massas, tem mais gente que defende o sindicalismo revolucionário do que o anarcossindicalismo, né? E uma posição minoritária desse pessoal que defende a organização em dois níveis, né? A organização política anarquista e o movimento de massa. E os anti-organizacionistas, que são bastante minoritários. Possibilistas e impossibilistas, né? Aqueles que defendem a luta pelas reformas como um possível caminho pela revolução, são majoritários, né? E os impossibilistas, aqueles que acham que é uma luta insurrecional revolucionária, né? Ou nada, né? Eles são minoritários. Aqueles que acreditam que a violência deve se dar concomitantemente ao movimento de massa são majoritários em relação a esse grupo que acha que a violência pode criar os movimentos de massa revolucionários, né? E a organização programática e flexível, se a gente observar esses 150 anos, a gente poderia dizer que há uma equivalência entre ambas as posições. Então, a gente chega nessa parte final do nosso curso, que vai discutir, bom, levando em conta esses debates todos, quais são as correntes anarquistas. O que a gente lê por aí, né? Anarcocomunismo, anarcoindividualismo, anarcopacifismo, anarquismo cultural, anarcocoletivismo, mutualismo, anarquismo terrorista, anarquismo social, anarquismo sem adjetivos, anarquismo camponês, anarquismo verde, anarcofeminismo, anarquismo reformista, anarcossindicalismo, entre outros. Tá? Então, a literatura vai criar um sem número de anarco isso e anarco aquilo para pensar, né, essas correntes. Quais são os problemas, né, dessa interpretação das correntes? Os critérios, em primeiro lugar, que não são sequer parte dos princípios anarquistas, ou seja, a gente não pode usar o individualismo, como a gente viu aqui nesses dias todos, sequer como um princípio para definir o anarquismo, quanto mais para definir uma corrente anarquista. A mesma coisa o pacifismo, a mesma coisa o reformismo. O que significa o reformismo, gente? O reformismo é a crença, né, de que as reformas dessa sociedade são um fim em si mesmo. É diferente essa posição da posição que pensa as reformas como um possível caminho para a revolução. Então, o anarquista nunca foi reformista, o anarquista nunca foi pacifista, o anarquista nunca foi individualista. Então, esses critérios estão descartados. Critérios impossíveis de serem comparados. Por exemplo, distribuição do trabalho na sociedade futura. Né, o cara vai falar, tem anarcocomunista e anarcocoletivista. Beleza, é um critério de como se distribui, como a gente viu, o produto na sociedade futura. Distribui pelo trabalho, distribui pela necessidade. Tá bom. Só que o pessoal mistura com critério de estratégia de luta. Por exemplo, intervenção individual ou coletiva, sindical, comunitária ou cooperativa, violentas ou pacíficas, econômicas, políticas ou culturais. Estou querendo dizer o seguinte, a posição que a gente vê mais comum por aí é assim, existem 3 correntes históricas do anarquismo. É anarco-individualismo, anarco-comunismo e anarco-sindicalismo. Tá, anarco-individualismo é aquele que defende a primazia do indivíduo, né, com a influência do Stirner e tal. Anarco-comunismo é essa posição, às vezes vinculada, né, sempre o Kropotkin como o que encabeça essa corrente, às vezes mais vinculada a essa ideia da propaganda e da educação, às vezes mais ligada a esse setor anti-organizacionista. E o anarco-sindicalismo, todo anarquista que trabalha com sindicalismo. Qual é o problema de estabelecer as correntes com um critério desse? A classificação do anarcocomunismo é em relação à distribuição na sociedade futura. A classificação do anarcossindicalismo é em relação à estratégia que o cara usa de luta cotidiana. O problema dessas coisas é que as correntes se sobrepõem. Por exemplo, a gente começa a encarar problemas. Neno Vasco, e não estou dando um exemplo que é exceção, Neno Vasco defendia uma sociedade futura, distribuição comunista. E no presente, uma atuação sindical. Você encaixa ele no anarcocomunista ou no anarcossindicalista. E isso, a história tem 500 mil exemplos, dessas categorias que se sobrepõem. Né? Então, o que eu estou querendo dizer é que misturar, por exemplo, critério de distribuição do trabalho na sociedade futura com critério de estratégia não pode. Você tem que criar um critério que você consiga, de fato, separar um pouco essas pessoas e essas estratégias, essas organizações.
né? E também essa ideia dos elementos políticos filosóficos. Então, o pessoal vai criando assim, eu vou criar uma corrente anarcocristã. Aí você olha dentro da corrente anarcocristã, tem um cara, que é o Tolstói. Tipo, aí tem... então, isso é um problema que a gente está apontando. Correntes criadas para inserção, às vezes, de um pensador. Então, é um pouco essa mania e esse modo um pouco tosco, vamos dizer assim, de estudar o anarquismo, que, em primeiro lugar, estabelece um conjunto de pensadores, aí o cara quer olhar ali os 7 sábios e criar as correntes em cima das posições filosóficas e tal. Então, tudo isso vai ocasionar esses problemas e essa sobreposição de critérios também. A gente precisa criar um critério que a pessoa esteja ou numa categoria ou na outra. Você não pode ficar pertencendo cada um a uma categoria. Então, retomando esses debates, né, a gente está descartando essa ideia que eu falei para vocês de método, de teoria social, ou seja, se eles não definem nem o anarquismo, eles também não definem as correntes anarquistas. Como eu falei para vocês, na crítica da dominação não há debates muito significativos. Aquele debate da autogestão que eu falei para vocês, como que ele vai se desdobrar do ponto de vista histórico? Esse debate mercado versus planificação, as posições do mercado praticamente não existem e é um debate que acontece poucas vezes na história. Os anarquistas têm um debate pequeno sobre a forma econômica, vamos dizer assim, de funcionamento da sociedade futura. Esse não é um debate que possui impacto histórico e geográfico significativo. Distribuição via comunismo ou coletivismo. É um debate, né, que teve uma importância fundamental na Europa dos anos 1870 até o começo do século XX, mas depois, como eu falei para vocês, o comunismo, em especial pela influência do Kropotkin, vai ser absolutamente hegemônico, né, e posições intermediárias que consideram esse problema da distribuição um problema secundário. A política pelo local de moradia ou trabalho, né, essa articulação exclusivamente comunitária, como eu falei, é muito marginal, e o sindicalismo relacionando trabalho e moradia, em geral, são hegemônicas. E a ideia da posição da cultura sustenta que essas posições intermediárias são hegemônicas. O que a gente vai sustentar é que esses debates têm importância, mas não para marcar as diferenças em termos de permanência histórica e geográfica entre os anarquistas. A grande discussão vai se dar em relação às estratégias, né, de organização, reformas, violência. E esse debate da organização anarquista, ele é um debate que também possui pouca representação. Essa ideia se organiza com modelo programático, com modelo flexível, ele também não é um debate muito central, o que significa que nós situamos nessas 3 questões, tá, os grandes debates históricos desses 150 anos de anarquismo. São as 3 questões em relação às quais os anarquistas mais discordaram durante a história. Primeira delas, organização. Organiza ou não organiza? E se organiza, organiza como? Debate 2. As reformas servem ou não servem para avançar num programa revolucionário? Posição número 1. Sim, a depender de como elas forem encaminhadas, a depender de como elas forem conquistadas, sim, elas podem apontar para um porvir revolucionário, elas podem se radicalizar, elas podem constituir o início de um processo revolucionário de transformação. Posição número 2, não. As reformas, elas simplesmente ajustam a sociedade e elas não permitem, né, que se avance num programa revolucionário. E 3, né, a violência. Como trabalhar a violência desde uma perspectiva transformadora? É a pergunta. Resposta número 1. Essa violência deve ser trabalhada concomitantemente a movimentos de massa, né, e se articular de maneira bastante próxima com ela. E posição número 2, essa violência ela serve como uma ferramenta de gerar movimentos revolucionários. Ela tem, por efeito de propaganda, essa ideia de aglutinar pessoas. Tá? Então, são essas as posições fundamentais e os debates que vêm pautando a discussão até hoje. Se vocês pegarem, por exemplo, a discussão do anarquismo contemporâneo, do que foi as diferentes posições dos anarquistas dentro de junho de 2013, você vê todas essas questões sendo colocadas. Você vê, por exemplo, a tática Black Bloc sustentando a necessidade de uma organização um pouco mais fluida,
né, e de uma estratégia que tivesse uma articulação em torno de uma tarefa determinada, sem organizações muito programáticas, sem organizações bem estruturadas. Por outro lado, você tem organizações defendendo que para intervir num contexto daquele era necessário um programa, uma articulação. Para combater a infiltração da polícia era necessário ter uma organicidade e uma estruturação muito forte. Reformas, apesar do tema aparecer, era praticamente um consenso que se deveria lutar pela redução das jornadas de tarifa e que isso poderia vir a constituir, né, o palco para um programa mais avançado. E a ideia da violência também aparece na medida em que, né, as manifestações, no momento que se começa a defender aquele pacifismo cívico, né, do setor mais conservador, foi comum entre todos os anarquistas a oposição a esse tipo de pacifismo, do não à violência, né, do apontar os vândalos nas manifestações e tudo isso. São posições que foram comuns. Então são debates que estão sendo feitos até hoje e que têm a maior permanência histórica. Outro elemento histórico importante que vai ser a base das correntes. Esses três debates, na maioria da história, eles aparecem relativamente associados. Em geral, quem defende a organização, defende as reformas e defende a violência com uma interação com essa prática concomitante aos movimentos de massa. Em geral, quem é contrário à organização, defende essa ideia dos pequenos grupos, dessa articulação mais fluida, né, que é contrário às organizações mais estruturadas. Em geral, é contra as reformas e, em geral, acredita que a violência pode ser um canal para gerar movimentos e fazer propaganda do anarquismo. Esses três elementos associados constituem aquilo que nós estamos chamando, né, o anarquismo de massas, e essas três posições associadas constituem o que nós estamos chamando de anarquismo insurrecionalista. Então, o que significa? A partir desses três grandes debates, historicamente, isso se associa com isso, e se associa com isso, e isso se associa com isso, e se associa com isso. As posições que defendem, né, essas três, a gente pode caracterizar como a primeira grande corrente anarquista, né, o anarquismo de massas, e essas três outras questões, quando associadas, a gente pode chamar de anarquismo insurrecionalista. Mas, como qualquer modelo teórico, ele varia de acordo com o contexto, né? Mas esses debates estratégicos, em geral, permanecem no centro das divergências entre os anarquistas. E quem defendeu o quê dos nossos anarquistas conhecidos, né? Há alguns que defenderam essa ideia do anarquismo de massas durante toda a sua vida: Bakunin, Neno Vasco, José Oiticica, Lucy Parsons, o Bajin, o Tibet. Há alguns que defenderam o anarquismo insurrecionalista em toda a sua vida, né, o Severino Di Giovanni, Emile Henry, Ravachol, o Luigi Galeani, o Vanzetti, o Clément Duval, né, e depois há um conjunto de pensadores que, a depender da época, eles se localizam mais próximos de uma ou de outra estratégia. Então, isso aqui é um outro elemento importante. Essas categorias não são estanques. A pessoa não cai numa caixinha dessa a vida inteira. As pessoas mudam, né? Um contexto como o contexto de 1881 na Europa, quando o anarquismo inteiro adere à ideia da propaganda pelo fato do insurrecionalismo, ele empurra Kropotkin, empurra Malatesta e vários outros que tradicionalmente se inserem no anarquismo de massa para esse modelo do anarquismo insurrecionalista. Então é importante pensar que esse modelo não é estático, e que as pessoas, né, a depender do contexto, elas permanecem em uma posição ou em outra. Então, aqui tem um gráfico que explica, né, um pouco essa nossa leitura das grandes correntes. Então, nós estamos falando da ampla tradição anarquista, com essas duas grandes correntes, o anarquismo de massas e o anarquismo insurrecionalista. O anarquismo de massas dividido nas abordagens sindicalistas e esse anarquismo de massa antissindicalista. O que é esse anarquismo de massa antissindicalista? O pessoal que defende atuação exclusivamente no bairro, tá? Vocês lembram daquela posição lá do Bakhtin? Falava, olha, a gente tem que fazer movimento comunitário, é contra o sindicato. Ou o pessoal que acha que tem que organizar pelo trabalho, né, pelo local de trabalho, mas é contra a ideia dos sindicatos, né? Mas principalmente quem organiza por local de moradia. E, dentro daqueles que defendem a abordagem sindical, o anarcossindicalismo, ou seja, o anarquismo deve estar vinculado, do ponto de vista explícito e programático, né, com o anarquismo,
e o sindicalismo revolucionário, que é a ideia do sindicato com essa neutralidade política. Então, esse é o modelo, de um ponto de vista histórico, das grandes correntes e desses desdobramentos a partir dos debates que estão colocados. No entanto, e eu já vou colocar esse slide, já vou encerrando a minha apresentação, para introduzir um pouco o que o Rafael fala amanhã, esse modelo, gente, ele não é fixo. Por exemplo, se a gente pegar o anarquismo brasileiro da Primeira República, amanhã o Rafael discute Brasil com vocês, né, desde o surgimento até a contemporaneidade, mas no Brasil da Primeira República, os grandes debates se davam em torno principalmente do eixo da organização. Então, os anarquistas aqui se dividem entre aqueles que defendem a organização e aqueles que são contrários à organização. Esses organizacionistas são majoritários, o Rafael vai mostrar para vocês. E dentro desses organizacionistas, a gente tinha aqueles que defendiam o anarcossindicalismo minoritários e aqueles que defendiam o sindicalismo revolucionário majoritários. Portanto, o anarquismo da Primeira República Brasileira, ele é um anarquismo organizacionista e sindicalista revolucionário. Esse debate da violência, por exemplo, não aparece no Brasil da Primeira República. Tá? O debate das reformas ele tem um impacto também, mas a questão principal que está colocada, do nosso ponto de vista aqui no Brasil, é essa questão do debate organizativo. Eu encerro aqui e aproveito para agradecer, né, novamente a presença. Amanhã é o Rafael que vai estar com vocês e a gente continua a partir das perguntas agora e respondo rapidamente. Obrigado.